Meus estimados irmãos, muito boa noite. É um prazer muito grande reencontrá-los para dar continuidade aos nossos estudos dessa magnífica obra, A Vida no Mundo Espiritual, que fora psicografada pelo venerando mestre Francisco Cândido Xavier através do benfeitor André Luiz. Estamos estudando a segunda obra dessa série, com tantos ensinamentos, com tantas claridades, com tantas luzes que traz aos nossos corações. Estamos estudando o livro Os Mensageiros. Hoje, vamos estudar os capítulos 27 e 28 dessa magnífica obra. Só para recordar alguns apontamentos dos capítulos precedentes, para a gente retomar o raciocínio, só vamos lembrar que na semana passada nós estudamos os capítulos 25 e 26. No 25 falava dos efeitos da oração, que fora feito por Ismael, acompanhando todo o grupo de trabalhadores lá do Campos da Paz, que é a instituição onde André Luiz, Vicente e Aniceto, que estão a caminho da Terra para desenvolver o trabalho junto aos encarnados, e pernoitaram naquela casa de amor que fica lindeira, a região do Umbral Grosso. Né? E eles participaram de uma tarefa importantíssima naquela noite, junto ao grupo de assistidos mais sofredores daquela casa, que eram os que dormem, espíritos numa situação tão dramática que eles se sentiam mesmo no mundo espiritual, como se estivessem mortos. André Luiz ficou muito impressionado quando chegou para prestar o trabalho da noite, da oração, por aquelas criaturas sofredoras, na companhia de Aniceto, que é seu instrutor, mas também de Alfredo, que é o dirigente da casa, de Ismália, que é a esposa de Alfredo, que não vive lá em Campos da Paz, habita esferas mais altas, e todos, um grupo grande de trabalhadores, né? E como fora dito por Alfredo e também respaldado por Aniceto, naquela noite grandes ensinamentos seriam dados para Alfredo e André Luiz, seria muito importante, porque eram os alunos do curso dos mensageiros, e a assistência àquelas criaturas, muitos desdobramentos importantes, muitos conhecimentos poder ser albergados por eles e também repassado para nós, já que André Luiz estava pegando apontamentos para lograr a humanidade essa magnífica obra, Os Mensageiros, sobre a prece, né? E assim efetivamente aconteceu. Então, no capítulo 25, André Luiz estuda, vê, analisa os efeitos da prece. Primeiro ele viu muito encantado quando a Ismália, que era o espírito mais evoluído que se encontrava ali, e naturalmente era quem dirigia os trabalhos, e por que, na verdade, sempre os trabalhos devem ser encaminhados pelo espírito mais elevado? Porque a possibilidade dela, da intercessão junto aos céus, e ter a possibilidade de atrair maiores recursos, porque quem mais tem, mais dá, é maior. Né? E por essa natureza, ela quem coordenou o trabalho da prece, que era a prece sentida, onde, na verdade, houve a transfiguração, não só dela, dos que ali também se encontravam, criando a conexão entre os trabalhadores, entre as criaturas e Deus. Né? E como consequência desse trabalho, essa rogativa, foi feito por ela, mas seguido mentalmente por todos os que ali se encontravam, essa prece teve uma potencialidade muito maior. E a resposta a essa prece sentida, feita com grande sentimento em favor daquela gama de criaturas que dormiam naqueles pavilhões, que tinha quase 3 quilômetros de pavilhões, todos deitados em camas, rente ao chão, né? Todos com corpos vitrificados, com olhos vitrificados, com corpos enrijecidos, como se fossem efetivamente múmias, era a expressão que André Luiz utilizava. As preces todas feitas eram para aquelas criaturas que estavam numa situação de muito sofrimento, porque eles achavam que a vida acabava com a morte. E continuavam assim no mundo espiritual, como se fosse possível morrer. Nem aqui se morre, morre só a matéria física, nós sabemos, e muito menos o espírito. Muito bem. Então, quando foi feita aquela prece sentida por Ismália, como resposta das resplandecências celestiais, começa a jorrar sobre todos eles os flocos embranquecidos em pedacinhos diferentes, e esses flocos são as respostas dos céus. Como bem disse o ministro Clarencio, no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 2,
toda prece ela tem uma resposta. A Aniceto também reforça essa informação, né? Segundo ele, o fluxo do tônus sublime que vem do coração de Deus, ela desce das resplandecências celestiais em fluxo que jorra de cima das resplandecências celestiais, de cima para baixo, que chega até as regiões abissais de dor e das regiões infernais, e sobe. Esse fluxo sobe e desce, é um fluxo ininterrupto que vem de Deus e cai igualmente a todos. Cai absolutamente sobre todos iguais. Entretanto, cada um recebe esse tônus de Deus conforme a capacidade que cada um tenha. Ou seja, quanto mais elevado o espírito, mais tem a capacidade de processar, digamos assim, essas energias sublimes, né? E só que todos aqueles que dispõem a ajudar o próximo recepcionam de alguma forma esse tônus sublime, desde que tenha vontade. Dá mais quem mais tem, mas todos nós podemos ajudar as pessoas que sofrem, desde que tenham um propósito sublime de ajudar o próximo. Então, Delis ficou muito impressionado vendo tudo aquilo, ele muito curioso como era. Quando estava transfigurada Ismália, ele viu que ela recepcionava aquelas energias sublimes de uma forma impressionante. E mais, quando não só ela, mas todos recepcionavam, ato contínuo a recepção desses flocos sublimes como resposta da prece, começou a desprender do centro de forças coronário e também do frontal de todos eles, começou a sair bolhas que se atiravam ao alto, ou seja, o espírito recepcionava esse tônus sublime de Deus, que armazenava em seu espírito, e começava em seguida essas bolhas a ir para o ar, e ele ficou impressionado, porque essas bolhas, elas tinham uma coloração diferente, ou seja, cada espírito emite uma coloração da sua luz diferentemente. Ou seja, essa luz, essas bolhas estavam impregnadas não só da energia sublime que recebiam, mas também impregnadas com o magnetismo de cada um daqueles espíritos que estavam recebendo isso. Então, ele viu que, por exemplo, a coloração das bolhas ou das luzes que emanavam de Ismália eram diferentes da que emanavam de Aniceto, era diferente da que emanava de Alfredo e dos demais, que cada um dá em conformidade com. E essas bolhas que saíram do tórax e do frontal, ficavam lá e, em seguida, elas eram recepcionadas pelos corpos daquelas entidades infelizes que estavam ali, como dormindo naqueles pavilhões, quase 3 quilômetros de pavilhões. E ele ficou impressionado com aquela... Primeiro, maravilhado, né? E esse fenômeno foi possível ser percebido, deixamos claro, porque a percepção espiritual, tanto dele quanto de Vicente, foram aumentadas quando eles saíram de nosso lado, sendo mensageiros, para a Terra, porque, afinal de contas, eles vão trabalhar com as criaturas sofridas na Terra, e é importante que eu encontrasse patologias, ou seja, os dramas, eles poderem entrar na tela mental de cada um deles para compreender o que redundou naquele sofrimento, ou seja, sabe um histórico, pelo menos, das últimas encarnações. Então, esse episódio foi perceptível por essa razão. Então, ele ficou encantado com aquelas luzes sublimes caindo, aquela beleza jorrando. E o efeito foi extraordinário, porque aquelas criaturas que não moviam os olhos, não moviam as mãos, não moviam nada, eram enrijecidos, começaram a se mover. Começaram a gemer, começaram a chorar, começaram a gritar, etc., etc., os dedos a mexer, o corpo a mexer. Como resultado dessa ajuda sublime e divina do coração sublime do Pai para aquelas criaturas. E eles começaram a movimentar. Veja a beleza da grandeza do amor sublime de Deus que assiste os homens pelos homens. Volto a dizer, cada um dando em conformidade com a sua capacidade. Portanto, todos nós podemos ajudar. Não há ninguém que não possa ajudar outrem, desde que assim deseje. Como diz André Luiz, não há nenhum infeliz que não tenha não tenha alguém mais feliz que ele que o ama. E todos nós podemos ajudar, qualquer um de nós, podemos interceder pelos outros. E o que estava acontecendo ali, de Ismália e de todos, era uma intercessão deles a favor daquelas criaturas sofredoras que ali estavam. E André Luiz ficou ainda mais impressionado, porque dois daqueles quase 2.000 criaturas, 2.000 múmias que estavam ali paralisadas, etc., levantaram-se e saíram correndo em disparada, né? E ao final da magnífica prece, todos encantados e felizes com o resultado do trabalho, e Alfredo disse para André Luiz, a Aniceto e a Vicente que estava muito feliz, porque nos últimos dias ninguém tinha se levantado, ou seja, aquele trabalho surtiu um efeito muito especial. André Luiz não esclarece, mas é muito possível que o trabalho tenha tido mais reforçado com a presença de Ismália, um espírito de grande potencial espiritual, duas amigas que tinham quase o mesmo nível que ela, o próprio Aniceto, que era o espírito mais elevado presente depois de Ismália, as duas amigas dela, né? E a própria ajuda de Alfredo
a própria ajuda de André Luiz e Vicente, que era o espírito mais, não tinha tanta elevação, mas tudo se ajuda. É possível que essa confluência de forças tenham contribuído para aquelas duas criaturas se levantarem, além do benefício que aqueles outros, que mesmo que não tenham conseguido se levantar e tal, mas no tratamento deles conseguiram avançar, até porque todos se movimentaram, todos mexeram o corpo, todos externalizaram falas, e que antes ninguém conseguia movimentar coisa alguma, verbalizar nada. Então, foi um aprendizado magnífico para André Luiz e Vicente, extraordinário, e que eles repartem conosco essa informação, mostrando a grande potencialidade da prece que a gente desconhecia. Eu, pelo menos, não tinha conhecimento até beber nessa fonte fecunda, não só dos Mensageiros, como a Entre a Terra e o Céu, as duas obras de André Luiz, dos efeitos extraordinários da prece, e muito menos do sopro, que também foi informação trazida por André Luiz. Ou seja, quantos conceitos importantes para a nossa vida, porque a gente, no dia a dia, sabemos que tem um potencial de ajuda muito grande, que a gente ainda no movimento, às vezes, com desconhecimento mesmo, né? Então, foi muito interessante, muito bacana essas informações todas, mostrando a todas as potencialidades da prece. Bom, feito isso, a conclusão do trabalho, com tantos ensinamentos, etc., etc., começa, então, um outro ponto que André Luiz nos traz no capítulo 26, que é ouvindo servidores. Aí ele conta de uma forma muito cavalheirística e amorável como Alfredo conversa e também assiste aos irmãos trabalhadores, porque é muito importante a gente também compreender que Campos da Paz, por ser um posto de socorro que fica na região lindeira do Umbral, na região do Umbral grosso, pesado, boa parte das criaturas que estão ali na qualidade de trabalhadores são oriundos também daquela região, ou seja, foram socorridos daquela região. Então, são espíritos que sofreram muito e estão começando um processo de renovação e transformação ali, até reencarnar e continuar a sua jornada. Nós vamos ver no capítulo em seguida, nesse próprio capítulo 27, que o próprio Alfredo, que hoje dirige Campos da Paz, ele também passou muito tempo naquela região na qualidade de sofredor, resgatado que foi, e hoje dirige o Campo da Paz. André Luiz gosta muito, eu acho extraordinário, é uma didática maravilhosa, de contar a história dos benfeitores. Vamos ver isso vários da frente. Vamos ver, por exemplo, Libertação, que ele vai contar a história de Druso, que dirige uma casa chamada Mansão Paz, lá na região das Trevas. Ele conta a história também de Druso, ele sempre conta essas histórias. Eu acho muito importante, dentro daquela máxima de Jesus, não julgues para não ser julgado. Ou seja, quer dizer que, não obstante as criaturas que estão ali, como Ana, aquela senhora que ele adentrou a tela mental e vê ela cometendo aquele homicídio dramático, que não devemos julgar ninguém, porque fizemos essas coisas também outrora. Que bom não fazer mais hoje. Mas já passamos. Hoje nós somos nada mais do que a somatória desde das nossas encarnações todas. Se hoje a gente não comete mais determinadas questões, que bom, mas já cometemos. Então, quando Jesus nos diz para não julgues, para não ser julgados, é nesse aspecto. Por isso que ele faz questão de contar sempre a história dos benfeitores, para mostrar que aquele camarada não nasceu benfeitor, não. Ele já foi verdugo, ele passou por várias etapas. Todos nós. Então, essa máxima de Jesus tem uma aplicação e a gente nota que André Luiz, em todo momento, ele está reforçando as máximas dos ensinamentos da Boa Nova de Jesus. Então, muito interessante mostrar essas questões também a fim de aprendizado nosso. Então, André Luiz mostra uma conversa muito camarada, que é Alfredo e também Ismália, conversando com aquelas criaturas, todos têm seus problemas. São trabalhadores que estão ali ajudando, mas também têm seus problemas, estão lutando para se edificarem, se renovarem, se transformarem. Todos estão nas suas lutas, né? E um senhor velhinho chamado Alonso procura Alfredo. Era uma criatura que tem um bom coração, mas estava naquela fase inicial ainda, com o coração ainda enfraquecido pelas suas lutas, né? Não é fácil desencarnar e deixar toda a família, as saudades são muitas. Quem lê o Nosso Lar lembra do sofrimento de André Luiz, foi 10 anos sofrendo, querendo saber notícias, querendo saber informações, e conversou com a mãezinha dele, e falou com Dona Laura, a mãe de Lises, e falou com Narciso, e falou com muita gente, com vontade de visitar a família, mas só foi visitar a família quando estava preparado, né? E aí, Alonso, que era exatamente esse servidor de Campos da Paz, fez um rodeio imenso, querendo saber notícia da família, querendo saber de Alfredo, como é que estava a situação. E, ao final, pediu exatamente a visitar a família. E aí, Alfredo foi falar paternalmente com ele, com muito amor e tal, que não era o momento ainda dele ir, porque ele ainda estava fragilizado espiritualmente. E se, na verdade, eles até usam uma frase que eu achei muito bonita, que
os voos altos precisam de asas fortes, ou seja, não estava ainda preparado para um voo desse. E, ao final de toda a explicação, dizendo que ele tinha que se fortalecer, porque a alegação de Alonso era que a esposa estava muito chorosa, reclamando porque tinha desencarnado, muita saudade. Os filhos, não obstante estarem bem de saúde, mas reclamavam muito da falta do pai, não tinham iniciativa, dependiam muito do pai, aquela história toda. E aí Alfredo foi explicar a ele que tudo no seu tempo, tudo fazia parte do processo, são todos filhos de Deus e Deus assiste a todos eles. Os filhos, ele fez a parte que caberia, como pai aos filhos, mas caberia agora os filhos trilhar o seu caminho. Por mais que amemos nossos filhos, nossa família, esposa, etc., podemos cumprir a missão que é dos outros. E para o melhor dele agora era Alonso se fortalecer para ajudar de longe os filhos, mandando apoio, ajudando, intercedendo por eles. Mas, na verdade, não ia poder cumprir a missão que era da esposa, a missão dos filhos. E o mais sábio agora é ele, Alonso, se fortalecer, para quando tiver sem condições de lhe ajudar. E também poder interceder de longe, com suas orações, suas emanações de amor para a família. E ele, em desequilíbrio, ele não poderia ajudar os que estavam desequilibrados. Ninguém pode dar o que não tem. Essa é a grande história. E, ao final, Alfredo conta uma história de que 2 trabalhadores outros de Campo da Paz vieram certa feita pedir a ele para fazer algo semelhante, visitar a família e tal. E houve a aquiescência de Alfredo, e eles foram, quando chegaram lá, viram a situação dramática da família, não estavam ainda preparados, e não tiveram condições de retornar. Ficaram tão ligados às dores da família, tão ligados que baixaram sua faixa vibratória e não tiveram condições de retornar a Campo da Paz até então, prejudicando todo o seu processo evolutivo deles, né? Mostrando isso, né? E aí, quando ele contou essa história, Alonso ficou muito preocupado, arregalado os olhos de preocupações. Não, desiste do pedido, ou seja, ele teve a compreensão que, né, efetivamente, não estava ainda preparado para tal. Né? Aí André Luiz lembra que André Luiz passou 10 anos para ir, e mesmo assim, quando chegou lá, teve um baque quando encontrou dentro da situação. Né? Não é fácil, efetivamente. Bom, é isso. Então, com isso a gente conclui aí 2 capítulos, só para fazer uma breve retrospectiva, e vamos efetivamente começar aqui o capítulo 27. Olha, essa obra é magnífica, mas cada capítulo é cheio de informações extraordinárias. Será muito conteúdo, eu vou fazer o máximo possível para tentar falar sobre todas as informações que estão postas nos capítulos. Bom, o capítulo 27 é o caluniador, e será muito interessante. Diz então: enquanto o administrador, que era Alfredo, se entregava a conversações educativas com numerosos subordinados, como Alonso, que está passando pouco tempo, né? Aniceto, que é o instrutor de André Luiz e Vicente, chamou-nos, os dois, à pequena construção isolada e falou. Lembra que eles estão lá naquele local onde estão aquelas criaturas múmias, né? Então, é um departamento de Campo da Paz ali próximo, onde ficavam os doentes numa situação dramática. Lembra que eles passaram pelos loucos e depois as múmias, né? As criaturas que dormiam. Muito bem. Ele chamou, a Aniceto chamou uma dessas camas separadas e disse o seguinte: vejamos outro ensinamento. Olha que informação bacana. Muito bem. Avançamos na direção de algumas câmaras separadas, ou seja, alguns cubículos separados, onde tinha espíritos sofredores. Nosso instrutor abriu uma porta e vimos um louco, ser alguém completamente desavorado, desequilibrado, etc, etc. Que parecia fundamentalmente irritado, alguém louco, irritado, tal, verbalizando, tal. Ele, o louco, fixou em nós, em quem? Em André Luiz, Vicente e Aniceto, né? Que André Luiz, Aniceto levou os dois, mostrou um novo ensinamento deles dois. Lembre-se que André Luiz e Vicente estão em campo de aprendizado. E a estada deles em Campo da Paz, Aniceto aproveitou para vários ensinamentos passar para eles. Muito bem. Fixou em nós, o louco, né? O olhar inexpressivo, e gritou estentoricamente. Ou seja, está tão desequilibrado que viu as pessoas já saiu gritando com ele, né? Muito bem. Aniceto, porém, olha que bacana, adiantou-se e cumprimentou o louco, atencioso. Como vai, Paulo? As palavras, ao que senti, diz André Luiz, as palavras de Aniceto, emitiram certo fluxo magnético. Olha que coisa bacana, né? Magnético. E o enfermo revelou profunda modificação. Veja que interessante, a gente vai ver isso em várias passagens das obras de André Luiz. Mas tem uma que eu acho que, claro que não estou comparando, obviamente não, mas para quem leu há 2000 anos, lembra daquela célebre passagem do encontro de Públio Lentulus, que era Emmanuel, na época de Jesus, né? Que ele foi se encontrar com Jesus às margens do Lago de Nazaré, porque a filhinha deles, Flávia, estava com lepra, né? Na época, né? Era leprosa. E ele, senador orgulhoso de Roma, que não queria ser visto ao lado de Jesus, a pedido da esposa,
foi, então, ter com Jesus às margens do Lago de Nazaré. E quando encontrou o mestre de longe, aos 3 metros, foi tão grandioso o influxo magnético do mestre que ele caiu de joelhos e aos prantos, quando conseguia falar uma palavra sequer. Veja a importância do influxo magnético, né, dos espíritos mais elevados. Ou seja, aquele louco que estava ali desequilibrado, só foi Aniceto falar, o fluxo, a forma de falar de Aniceto emitindo um fluxo magnético, ele já se acalmou. O fluxo magnético que o enfermo revelou profunda modificação. Ele estava gritando a loucura, de repente, diante da fala amorável de Aniceto, como vai, Paulo? Ele já mudou completamente. Aquietou-se de súbito, ou seja, de pronto houve uma modificação grandiosa na forma como ele estava agindo. Que interessante. Sentou-se mais calmo, embora trêmulo e espantadiço. Tem sentido melhoras, Paulo? Perguntou Aniceto, como nosso orientador, bondosamente. Olha outra observação. Tocando-o no ombro. Olha que informação. As sutilidades, eu acho interessante as sutilidades da obra de André Luiz, como são educativos para a gente pensar. Primeiro, no influxo verbal dele, ele emitiu um fluxo magnético que já acalmou aquela criatura. Em seguida, tocou no ombro. Ele explica, tocou no ombro, eu botei aqui em destaque. Ao contato pessoal de Aniceto, que tocou contato, só tocou no ombro dele, de Aniceto, o doente mostrou algum raciocínio. Olha, gente, que interessante. Isso nos remete a uma passagem magnífica de Jesus, vocês devem lembrar, da história da mulher hemorroíça, aquela senhora que já tinha passado grandes problemas, tinha gastado tudo que tinha, que ela tinha um sangramento que era uma coisa interminável. E ela, então, confiava que ao encontro com Jesus, ela conseguia se curar. Jesus passava numa rua, muita multidão correndo atrás dele e tal. E ela, coitada, sem forças, fraca e tal, se arrastando, toca nas vestes de Jesus por trás. Jesus nem vê. Jesus, na hora, sente que alguém tocou minhas vestes. O apóstolo disse, mas mestre, milhares de pessoas tocaram minhas vestes. Não. Alguém tocou as minhas vestes e saiu de meu corpo uma virtude. É exatamente essa ideia. É a doação magnética das criaturas que, efetivamente, tem essa possibilidade. Então, quando, na verdade, Aniceto toca no ombro da criatura, houve uma mudança completamente. Além dele já ter doado o fluxo magnético pela voz, que acalmou Paulo, esse toque foi importante. Olha o que me diz aqui. Toca no ombro. Ao contato do pessoal de Aniceto, o doente mostrou algum raciocínio. Lembra que ele estava louco, desequilibrado? No toque no ombro de Aniceto, de Paulo, quando tocou no Paulo, uma lucidez, ele de repente começou a raciocinar. Poxa, vê só que interessante, já vou melhorando no raciocínio. E respondeu, vou melhorando. Olha a pergunta dele, certo? Como tem sentido, Paulo? Aí, vou melhorando graças e ficou reticente. Aí eu botei aqui em parênteses. Todas essas observações que tem em parênteses são observações minhas. O contato de Aniceto no ombro de Paulo. A virtude de Jesus, a virtude lá da mulher hemorroíça, que é interessante, que é mais ou menos parecido. Claro, não estou fazendo uma comparação de Aniceto com Jesus, obviamente, né? À vista da expressão reticenciosa, ou seja, Paulo disse, vou melhor graças, e ficou reticente, ficou em dúvida, ficou temeroso, não é? Reticenciosa, o instrutor Aniceto falou em tom firme. Veja como é importante você ter uma presença amorosa, mas de confiança. O instrutor falou em tom firme. Como se desejasse auxiliar a vontade enfraquecida, ou seja, não só a voz de Aniceto foi importante para acalmar o nosso amigo Paulo, o toque foi importante para ele raciocinar de alguma forma, e a vontade de expressão de dúvida reticenciosa, a forma como a Aniceto falou com ele, né? Aqui, ó, o instrutor falou firme, auxiliando a vontade. Termine. Que termine o quê? A resposta. Vou melhorando graças... O doente fez enorme esforço e concluiu, graças a Deus. Ou seja, ele está naquela fase do despertamento. E foi importante demais, digamos assim, a vibração, a entonação, o estímulo de Aniceto para que Paulo conseguisse dizer graças a Deus. Ele estava naquela fase da descoberta, compreendendo a divindade, ele estava nesse processo de renovação, né? Anotando-lhe o sofrimento e indecisão, sem André Luiz, anotando que Paulo estava em sofrimento e estava indeciso naquela fase ainda intermediária, né? Lembrei dos enfermos das câmaras. Que câmaras? Das câmaras de retificação lá de nosso lar. André Luiz trabalhou lá um bom tempo, salvo engano, uns 3 anos, na companhia de Narcisa, que era muito querida, e viu muitos quadros de sofrimento imenso. Ele lembrou imediatamente
que aquele quadro de Paulo lembrava os quadros que ele viu lá nas câmaras de edificação do nosso lar, né? Sobre deciso, lembrei dos enfermos das câmaras, aos quais, aqueles enfermos das câmaras, as quais prestava Narcisa ampla colaboração afetuosa. Ou seja, Narcisa tinha uma tarefa, ela usava a mesma metodologia utilizada agora por Aniceto para ajudar aquelas criaturas. Ou seja, ela tem a mesma metodologia de ajudar a fortalecer a fé daquelas pessoas, doava um pouco também da sua energia, do seu magnetismo para ajudar. Então, ele lembrou que a metodologia utilizada por Aniceto aí era também utilizada amorosamente por Narcisa, que era uma mãezona para aquelas pessoas todas, uma criatura amorável, que ele, André Luiz, aprendeu muito com Narcisa, ela auxiliava muito a ele. Muito bem. Percebendo-me as intuições, olha que interessante. Ou seja, André Luiz está dizendo que quando viu Aniceto falando daquele jeito com Paulo, ele lembrou de Narcisa. Percebendo-me as intuições, as considerações, quer dizer, Aniceto percebeu André Luiz pensando na metodologia e suas percepções. Tá? Essa que é importante entender. A gente vai ver isso várias vezes mais para frente, que as percepções, quanto o espírito é mais elevado, quando alguém pensa de um lado, ele capta a imagem imediatamente, porque tem a capacidade de mergulhar na sua tela mental. Quando André Luiz estava pensando, a metodologia de trabalho de Narcisa era parecida com o Alfredo, o Aniceto já captou imediatamente a ideia e respondeu a ele, disse o mentor esclarecido, você Aniceto. Vem a diferença, vem quem? André Luiz e Vicente. Vem a diferença entre os que dormem, se aqueles estão no quadro grave, estão ali fora, quase 3 quilômetros de sofrimento, tipo múmias que não se mexem, etc. Os que dormem, os que estão loucos, que é o caso de Paulo, e os que sofrem. Se três estágios de sofrimento grave. Os que mais graves, os que dormem, os loucos são tão segundos e os que sofrem. Vê a diferença entre um e outro? Ou seja, o objetivo de André Luiz, de Aniceto ali era fazer com que Vicente e também André Luiz compreendessem os estágios de tratamento que cada um estava. Os estágios de loucura que cada um passava, o estágio da patologia mais grave ou menos grave. Aí diz Aniceto, em nosso lar, olha a informação, em nosso lar, não temos os primeiros. E por que não tem os primeiros? Ou seja, não tem os que dormem. Por uma razão muito simples, gente. Lembremos que nosso lar é uma colônia espiritual que fica na região lindeira do umbral, ela fica na região que é saindo do umbral, na região limítrofe do umbral, lá na terceira faixa. Ele mostrou aquele mapinha, lembra lá, no passado? Muito bem. Ao contrário de Campo da Paz. Campo da Paz fica lindeiro, umbral pesado, umbral grosso. Ou seja, a natureza das criaturas que são albergadas em nosso lar é diferente de Campo da Paz. Por que Campo da Paz está ali na região do umbral grosso? Porque o objetivo daquele posto de socorro é receber as criaturas numa situação mais grave, mais dramática. Então, está dizendo aqui que os que dormem, que são uma situação mais dramática, mais difícil, não existe ninguém nesse quadro lá na colônia nosso lar. Por quê? Porque a colônia nosso lar é para outro tipo de clientela, ou seja, para espíritos em situação já mais avançadas, não nessa situação dramática. Nós vamos ver isso em outros livros. A gente vai ver, por exemplo, né, no livro Obreiro da Vida Eterna, vai ver um pouco mais à frente, a clientela lá da casa Fabiano de Cristo, casa temporária Fabiano de Cristo, é parecido com essa, que ele fica na região intermediária das trevas, é muito interessante. E vamos ver lá entre o livro Ação e Reação, que lá, sim, na região das trevas, são completamente diferentes da clientela da criatura que é recepcionada. Ou seja, é diferente. Então, ele está dizendo aqui que nosso lar não existe desse quadro mais grave, dessas múmias, não existe lá. Né? Aí diz, em nosso lar não temos os primeiros. E os que se encontram desequilibrados nos serviços de regeneração, lembra que as câmaras de retificação é do Ministério da Regeneração, fica os quadros mais graves do nosso lar. Só se lembrar, só dar um livro do nosso lar, você não vai lembrar disso. Sentem, na maioria, angústias cruéis. Exatamente o tipo de cliente como Paulo. Desequilibrados, ainda loucos, etc, 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 certo? Mas não tem lá como dogma. Interessante eu acho interessante a forma como ele escreve, para a gente começar a entender isso. As colônias que estão naquela região lindeira do umbral pesado, a clientela é diferente das colônias. Ou seja, cada colônia tem seus papéis, são diferentes os papéis, né? Ou seja, quer dizer com isso que é muito possível que tenha espíritos que são resgatados aí no Campo da Paz
que, se não forem encarnar, é possível que sejam direcionados numa situação posterior a nosso lar e por aí vai. Muito bem, continuando. É necessário reconheçamos, diz Alfredo, diz Aniceto, reconhecemos, olha que informação bacana, gente. É importante reconhecermos que os que gemem e sofrem, que já é o caso de Paulo, em qualquer parte estão melhorando. Parece uma contradição, mas não. Lembremos que aquela turma lá que dorme nem geme. Então, a situação dramática vem com seus pesadelos, mas nem sequer verbalizam nada. A situação dela é muito mais dramática, né? Então, ela viram múmias, etc. Ele está dizendo que a turma que geme e sofre já está numa fase diferente, né? Aí diz, olha, toda lágrima sincera, eu botei aqui observações sinceras, porque é importante. Aqueles que choram de revolta é uma coisa. É uma coisa. Quando ele fala da lágrima sincera, já é a lágrima de arrependimento. Isso é diferente. Isso, sim, já é um processo de melhora. O camarada já consegue se arrepender, o cara já consegue ter um processo de arrependimento, isso é importante. Então, toda lágrima sincera é bendito sintoma de renovação, ou seja, você já consegue se arrepender. Enquanto a criatura não se arrepende do que fez, está longe do processo de renovação. Enquanto você não admite os seus erros, você está longe do processo. Quando você acha que está certo, está fazendo, matando, acontecendo, roubando e achando que está certo, você está longe do processo de renovação. Não, você começa a observar, compreender os seus erros, aí você começa a renovar. Você entende que, na verdade, o processo, eu digo que é a curva do processo evolutivo. Na hora que você começa a enxergar os seus erros, o processo começa aí. E Jesus dizia que normalmente a gente vê no olho do adversário uma trave e não vê no argueiro do nosso. Enquanto ele só vê o defeito dos outros, está ruim, então está distante. Mas na hora que a gente começa a compreender que nós somos criaturas falíveis e precisamos mudar, aí a coisa começa a mudar, né? Aí ele diz, os escarnecedores, os zombeteiros, os ironistas e os perturbados, que não registram a dor, são mais dignos de piedade. Esses que estão no estágio, que não admitem ainda os seus erros, que não admitem ainda que é equívoco, está distante. Está distante, ele está dizendo. Os que já choram e a lágrima sincera, o processo de renovação já está em curso, ele está dizendo isso. Então, por permaneceres embotados em estranha rigidez de sem entendimento. Então, aquela criatura que continua matando, achando bom, fazendo e acontecendo os erros, e achando que está o certo, esse cara está distante. Muito bem. Paulo é um doente a caminho da melhora positiva, diz Aniceto. Porque ele já chora, já tem remorso, etc, etc. Ainda não possui a consciência exata da sua ação. Ou seja, ele não tem ainda consciência de tudo, mas ele já sabe, ele já tem compreensão de alguma sorte e cometeu erros. Isso é bom. Mesmo que não tenha ainda a compreensão de tudo que aconteceu, não lembra do que aconteceu em tudo, mas já chora, poxa, eu cometi erros. Eu preciso me renovar. Já ter esse sentimento, isso é importante, né? Muito bem. Ainda não possui a consciência exata da situação, mas já chora, já padece com as recordações do passado triste. Você já tem alguns lapsos de renovação, uns lapsos de lembranças, e sabe que cometeu algo errado, né? Então, eu coloquei a observação, você tem remorso por seus erros, sem identificá-los, ele não tem a compreensão de tudo, mas já se arrepende de coisas que fez. Isso é um passo importante. Recebi o esclarecimento com atenção, lembrei-me, diz André Luiz, que, de fato, os doentes conduzidos pelos samaritanos, estão lembrados, gente? Lá no livro Nosso Lar, que André Luiz foi esperar na companhia de Narciso à noite, quando os samaritanos chegavam com as criaturas resgatadas da região dos umbrais, da região das trevas, com as pessoas numa situação dramática. E ele conversou com uma daquelas criaturas, uma senhora, que chegou e muito conversar, conversando muito, e ele foi conversar com ela, e ela começa a narrar a história dizendo que tinha os escravos e etc., que se separou, que mandava açoitar, não tinha noção do erro, ela achava que estava certa. Dizia ela que os escravos não tinham alma, que eram seres satânicos, que merecia ser apanhados. Você não tem noção, ela está tão desequilibrada. Ela está numa situação que ele fala aqui ainda. Enquanto você não chega nesse estágio, até ele está dizendo aqui, ele lembrando dos doentes conduzidos pelos samaritanos, diz ele, em Nosso Lar, em serviço diário. Eram grandes sofredores. Eram criaturas que eram loucos ainda, ou seja, ele não estava naquela fase dramática dos que dormem, mas está naquela fase intermediária dos loucos. Lembremos que aqueles três que André Luiz, Vicente e Alfredo falaram com ele lá atrás, os loucos, que falaram das posses, falaram de escravos, não tem noção ainda de que estão desencarnados, mas já sofrem, eles já têm alguma noção de algum erro. Então, o erro, a compreensão do erro é importante.
que denota o processo de renovação que está a caminho, né? Muito bem. Continuo dizendo, lembrando que a turma que chegava sobre os samaritanos eram grandes sofredores. Aí ele disse, os que não acusavam padecimentos atrozes, sofrimentos graves, né, diz ele, dos que eram socorridos pelos samaritanos, né, revelava estranho pavor das sombras. Esse estranho pavor das sombras pode ser entendido como a criatura tem um sentimento de culpa muito grande. O que são essas sombras? São as lembranças dramáticas, né, dos seus erros. E esses erros que nós passamos por um processo de culpa muito forte, a nossa mente culpada é o tribunal mais clemente de todos, né? Então, o pavor das sombras, que na verdade você não consegue enxergar os seus erros, que fica passando na sua mente, os seus erros do passado, né? Muito bem. Aí ele diz, olha, de todos que eu vi lá nas câmaras de edificação, ele dizendo, a única entidade que ali observara com absoluta inconsciência da própria miséria, que não tem noção de nada dos seus anos pela miséria, fora a pobre vampiro. Estão lembrados, gente, lá no nosso lar, que ele estava à noite nas câmaras de retificação, quase meia-noite, esperando a turma que vinha dos samaritanos chegar com um contingente de sofredores. E chegou uma senhora, desequilibrada, total, uma senhora que pediu socorro, ela fugiu, ela conseguiu ultrapassar lá nas câmaras de retificação a segurança e chegou até lá pedir socorro. Era uma criatura completamente desavorada, né? E aí ele ficou muito impressionado, porque Narcisa veio o chefe da segurança chamado Paulo, e ele, com sua percepção, que a Luiz não tinha ainda na época, não tinha somente sua percepção, ele disse, olha, essa senhora, essa criatura trabalhou na área da enfermagem na Terra, e essa criatura matou 50 e tantas crianças, era uma homicida, chegava as mulheres grávidas e ela matava, ou era por esganamento, etc. Essa criatura é mais sofredora do que o suicídio, é mais sofredora do que o assassino. Ela matou mais de 50 pessoas. Aí mostrou os pontinhos no perispírito dela. Seu perispírito denuncia tudo que a gente faz, né? Ninguém consegue, no mundo espiritual, digamos assim, enganar ninguém, porque as informações estão postas no perispírito. Nosso perispírito é como um flash, mostra tudo lá, né, do que você fez, né? Então, Paulo mostra que estava lá, ela tinha matado, salvo engano, 53 crianças, 58 bebês, 50 bebês, nessa situação. Né? E não tinha remorso ainda, não tinha remorso. Por isso que André diz aqui, que foi a única pessoa, diz aqui, ó, a única entidade ali observar lá nas câmaras de edificação, com absoluta inconsciência da própria miséria, foi o vampiro, que não encontrara guarida nas câmaras de edificação. Ela não teve permissão para entrar, porque ela ia tumultuar todo o processo lá. Né? Só relembrando. Muito bem. Nosso instrutor, Aniceto, sem qualquer preocupação de transformar o doente em cobaia, Paulo, né, recomendou afetuoso. Concentrem quem? André Luiz e Vicente. Concentrem o seu poder de percepção sobre Paulo. Olha que revelação interessante. Concentre no Paulo a capacidade de visão dos dois. Estimulado pela experiência anterior. Que experiência anterior? Lembra que André Luiz examinou aquela senhora, aquela vampira, Ana, que viu ela, entrou na tela mental, aquele assassinato brutal, etc, etc? Muito bem. Estimulado pela experiência anterior, fixei nele, em Paulo, todo o meu potencial de observação. Aos poucos, caracterizou-se a meus olhos a sua tela mental, parecendo formada de compacta sombra noturna, ou seja, era uma criatura tumultuada, cheia de dramas. A mente dele tinha uma nuvem escura de dor e sofrimento, muito tumulto. Com surpresa, divisei formas diversas em movimentos. Ou seja, André Luiz começou a adentrar na tela mental, ver qual foi a encarnação passada dele. E as surpresas foram muitas. Vários vultos de mulher ali surgiram. Ou seja, na tela mental, começou a ver vários vultos de mulher ali surgiram, despertando minha enorme admiração. Entre elas, olha que informação interessante, reparei a Dismália, a esposa, a nobre espírito, esposa de Alfredo, estava ali. Reparei a Dismália, como que doente, enfraquecida, ansiosa. Olha que interessante, uma vez mais. Alguns homens passavam igualmente mostrando desesperação. E notei algumas imagens que o próprio Alfredo, o dirigente de Campo da Paz, tanto Alfredo como Ismael, se encontravam ali. E a evidenciar cansaço e extrema velhice prematura. Se vocês lembram a história de Ismália, quando Alfredo contou a história, vocês vão começar a lembrar da história, né? A história de Alfredo e Ismália é exatamente isso. Paulo foi exatamente aquele camarada que caluniou
é Alfredo Ismael. É uma história bonita de renúncia, maravilhosa, de amor maravilhoso. Vozes misteriosas se ouvir, se fazia ouvir. Sobre Paulo, aquele doente, aquele louco, choviam maldições e blasfêmias. Ele era um cara completamente desequilibrado, que tinha o prazer em fazer a desgraça dos outros, né? Então, muito bem. As mulheres pareciam acusá-lo clamorosamente, e os homens davam a ideia de perseguidores ferozes. Ele desagregava as famílias, inventava histórias, inventava situações para desagregar as famílias, que causavam um desastre terrível, como foi o caso de Alfredo Ismael, né? E não foi só isso, não. Ele viu que várias situações que a mulher em desespero e os homens revoltados atrás dele. Ou seja, os homens cobrando a fatura, né, dos erros que fez, são as criaturas buscando satisfação dos erros graves, né? Muito bem. Oculto tal. Muito bem. Observando, porém, que os vultos de Ismalha e Alfredo se movimentavam naquele painel, ou seja, na tela mental, escuro, não pude sofrear a curiosidade e interrompi a minucioso exame. Olha, imagine, gente, eles passaram, Alfredo, André Luiz e Vicente, Aniceto, André Luiz e Vicente, foi de ver um trabalho lindo, magnífico, protagonizado pelo grande espírito Ismael das preces. O trabalho de Alfredo, de repente, viram eles dois naquela situação, ele ficou louco, escuta, ele interrompeu, vendo Alfredo e a Ismael naquela história toda. O que está acontecendo, né? Voltando a conversar com o nosso orientador, que é Aniceto, perguntando como explicar o fenômeno. Estou assombrado, André Luiz, muito admirado, né? Antes, porém, que eu pudesse expressar maiormente o espanto que me dominara, Aniceto ajuntou. Já sei, admira a presença de Ismael e do seu marido nas reminiscências do enfermo. E ante a minha perplexidade, continuou. Lembra-se da história de Alfredo? Temos diante de nós o falso amigo. Lembra que ele era sócio de Alfredo na empresa, lembra? Era sócio. Se dizia amigo, se dizia, inclusive, que era amigo dele, queria alertar ele que a esposa, Ismael, uma mulher maravilhosa, digna, estava traindo ele, começou a inventar coisas, inventou por tanto tempo, chegou ao final a contratar uma criatura e botou lá no quarto de lado para dizer que Ismael estava tendo um relacionamento com essa criatura. Alfredo vai para lá desesperado, com a arma na mão, quase mata a pobre da Ismael, não tem nada a ver com essa história. E para envenenar mais ainda a mente de Alfredo, instruiu o camarada, quando fugir, deixar um chapéu bonito alinhado, para dizer que era um camarada refinado, etc, etc. E Alfredo só não matou a pobre da Ismael porque, com a força que ele não sabe reconhecer de onde veio, a intervenção divina, como congelou a mão dele, ele não conseguiu atirar na pobre mulher, que estava inocente. E ele, depois desse caso, não investigou nem coisa nenhuma, mandou a pobre da mulher para junto da família, devolveu a família e viajou com o para a Europa. 2 anos depois é que soube que ela tinha morrido, por isso que voltou. A história é essa, vocês devem lembrar. Muito tempo depois, Paulo, quando estava para morrer, chama Alfredo já envelhecido, sofrido, não estabeleceu sua vida. E ele, na verdade, ele confessa que aquilo foi uma mentira que ele pregou. E Alfredo desespera-se e desencarna uma situação dramática pelo fato de saber que foi injusto com a esposa que morreu tuberculosa, e nossa mentira dramática. A pobre da mulher morreu como se tivesse traído o marido e não teve mais condições de ver os filhos, morreu numa angústia terrível, né? Então, esse camarada não foi só isso, não. Paulo não só fez com Ismael e Alfredo. Vários. É tanto que ele diz aqui que várias mulheres e vários homens o perseguiu, estavam essas informações na tela mental de Alfredo. Muito bem. Lembra da história? Temos diante de nós um falso amigo, que ele arruinou lá. Efetivamente foi. Paulo, contudo, não somente cometeu a ingratidão, como envenenou o espírito de outras senhoras, não foi só de Ismael, certo? Traiu outros amigos, não foi só Alfredo, e destruiu a alegria e a paz de outros santuários domésticos. Esses camaradas só podiam ser uma patologia, uma doença, porque ele tinha, o desejo dele era arruinar os lares, não podia ver a felicidade de ninguém. Tem gente que é assim, pode ver ninguém feliz que tenta... Isso é uma doença, uma patologia, não pode ser normal, né? Muito bem. Observando Ismael aflita e Alfredo desesperado, e aí vem outra observação interessante demais do estudo, que Aniceto trazeu um ensinamento muito interessante. Observando a Ismael aflita e Alfredo desesperado, nas recordações dele, veja só, naturalmente, se vocês estão lembrados da história direitinho, quando Alfredo descobre essa história, suposta verdade, e manda a pobre da Ismael para a família, ele vai embora para a Europa. Pega uma coisa e vai embora, passar 2 anos na costa francesa.
não vê mais Ismalha. E também Paulo não vê mais ele. E muito menos Paulo viu Ismalha. Desde essa época, ele foi embora e acabou-se. Mas na mente culpada de Paulo, ele via Ismalha desesperado, ele via Alfredo aflito, desesperado. Ou seja, é a imagem da culpa. É o sentimento que fica, aquela imagem fica congelada na cabeça. O sentimento de culpa é que eu digo, a nossa mente culpada é o tribunal mais inclemente de todos. Então, veja só o que ele diz aqui. Observando Ismael aflito, Alfredo desesperado, nas recordações dele e de quem? De Paulo. Na recordação na cabeça dele, a mente. Vemos as imagens criadas pelo caluniador. Essa informação que ele está dando, na verdade, é Aniceto. Vemos as imagens criadas pelo caluniador. Essa é a imagem da mente culpada, né? Para seus próprios olhos. Não é uma imagem que retrata exatamente a realidade, mas ele criou essa imagem em função da sua culpa imensa, né? Aí eu botei aqui a observação. Consciência culpada, fixada na situação causada, que como se congela no tempo, né? Como se ainda perdurasse a situação. Ou seja, mesmo se aconteceu há 50, 60, 70 anos, na cabeça dele fica essa imagem passando o tempo todo. Como se aquela imagem perdurasse eternamente. Na mente culpada, aquela imagem continua eternamente. Olha que interessante essa informação, gente. É muito interessante. Pois nas loucuras, a imagem da culpa fica lá como congelada no tempo. Olha que interessante. Continuando aqui. Nossos amigos, aí continua Alfredo explicando. Nossos amigos do posto, quem? Ismalha e Alfredo, evoluíram, transpuseram a fronteira da mágoa, avançaram, né? Escaparam os monstros do ódio, não tem mais ódio nem raiva nenhum dele. Mas na cabeça de Paulo, continua aquela imagem fixa lá atrás, dele sofrendo, aquele drama todo. Ou seja, veste-se de luz hoje, tanto Alfredo como Ismalha, né? Está dizendo ele. No entanto, Paulo os vê como imagina. Ele ainda tem a ideia. Lembre-se que Paulo continuou louco. Paulo não tem a compreensão ainda de que Ismael e Alfredo são católicos ali. Ele não tem a menor ideia ainda sobre isso. Não tem. Mas a imagem está congelada. Isso foi há 50, 60, 70 anos atrás. Mas continua a imagem fixa. E o complexo, a culpa é atroz, porque fica martelando aqui na cabeça eternamente. Né? Enquanto ele não evolui, não se renovar, isso vai continuar acontecendo. Né? Ó, no entanto, Paulo os vê como imagina. Para escarmento, ou seja, para punição. Gente, isso faz parte, ele diz aqui, da lei sublime, da lei de Deus. Se você comete um fato grave desse, a imagem fica lá fixa. É como a punição do seu próprio ato. Para escarnamento, tem aqui o conceito que é escarnamento, para a punição das suas próprias culpas. A imagem fica martelando na cabeça da gente. Né? Quando ele dizendo. Aí ele diz, olha, essa informação é interessante de Alfredo, de Aniceto. O criminoso nunca consegue fugir da verdadeira justiça universal. É essa, né? Porque carrega o crime cometido em qualquer parte, encarnado ou desencarnado, essa imagem do crime está congelada na mente dele. E essa é a punição já. A mente culpada o tempo todo cobrando dele da sua ação, né? Coisa interessante, né? Tanto nos ciclos carnais, encarnado aqui, como aqui, lá no mundo espiritual, tanto encarnado como desencarnado, a paisagem real do espírito é o campo anterior, ou seja, aquela imagem congelada do passado continua na cabeça dele, tanto encarnado como desencarnado. Está lá, enquanto ele não se renovar, não se transformar, isso vai continuar lá. Essa é a punição da lei divina, quer dizer, da lei universal, né? Essa culpa, por isso que eu digo que a mente culpada é o tribunal mais inclemente de todos. É muito pior do que o obsessor, é a mente que fica cobrando. E tem vários relatos, a gente vê no Obra de Luiz, que a mente culpada das criaturas, mesmo desencarnadas, rogam a Deus. E aí a reencarnação expiatória é uma bênção de Deus, porque não dá a possibilidade de você vir aqui equacionar esses nós do passado, transformar os anéis de ódio em aliança de amor. Olha que beleza. É exatamente isso. Então, há alguns que reclamam das encarnações expiatórias, mas é fruto do amor de Deus, não o contrário. Não é como alguns falam do pecado. Não, porque Deus é amor. Deus é um pai amoroso que deseja a felicidade. Então, a reencarnação é um prêmio, é uma bênção de Deus, é um gesto de amor de Deus que tem a possibilidade de ir lá equacionar esse dom. E os dois, ofensor e ofendido, têm a possibilidade de trilhar o caminho de redenção espiritual, porque ambos são filhos de Deus, né? Olha que maravilha. Muito bem. Viveremos, de fato, diz Aniceto, viveremos, de fato, com as criações mais íntimas de nossa mente. Eu vou ter que mente culpada, justiça implacável. Exatamente essa, mente culpada, né? Com as criações mais íntimas de nossa mente.
Reparando-me a dificuldade de compreender de pronto, olha como uma Aniceto é didático, né? André Luiz teve alguma dificuldade de compreender isso, ele trouxe um outro exemplo sensacional para a gente clarear esse conceito. Preparando a dificuldade de compreender de pronto, Aniceto prosseguiu, depois de pequeno intervalo. Aí explica. Para melhor elucidação, para melhor compreensão, recordemos a crucificação do Mestre Divino, de Jesus. Olha que interessante. Sabemos que Jesus, nós sabemos hoje que Jesus penetrou na glória sublime logo após a suprema dor do Calvário. Ou seja, Jesus desencarnou esse Espírito sublime, o governador do planeta, voltou a resplandecência, né? Entretanto, estamos ainda, olha que interessante, a vê-lo frequentemente pendurado na cruz. A imagem congelou na mente de todo mundo, está lá aquela imagem da dor, do sofrimento. Jesus está lá. É a mesma ideia, né? Martirizado pelos nossos erros. Olha que ele fala nossos erros, gente. Ele está dizendo que o erro cometido grave contra Jesus é um erro da humanidade, não é da só daquelas que estavam lá. Me recordo, não sei se vocês estão lembrados, lá atrás, quando André Luiz Vicente e Aniceto chegam em Campo da Paz, que Aniceto começa a falar da guerra, Aniceto diz Alfredo diz uma revelação sensacional, que teve lá na época de quando a Segunda Guerra eclodiu, na colônia espiritual, na fronteira, na região fronteiriça do planeta. Se eu me lembro aqui, daqui a pouco eu lembro o nome dela. E diz que lá participou de uma reunião em que foi fechar as fronteiras da Terra, está lembrado? Por causa dos efeitos da guerra, está lembrado dessa informação, que é interessante? E ele diz lá, que é interessante, a Aniceto diz, olha, a guerra não só... por que foi fechada a fronteira da Terra? Porque os outros países vizinhos não tem nada a ver com a guerra, com o ódio que está destilando aqui. O ódio que é destilado por nós aqui é problema nosso da Terra, é um problema coletivo da Terra, é um karma coletivo nosso. Não obstante quem fomentou a guerra, quem está na fronte tem mais responsabilidade, mas toda a Terra tem responsabilidade. Então, se a dor é gerada por nós aqui da Terra, não é justo os planetas vizinhos sofram consequências. Então, nós temos que responder por isso. É a mesma ideia. O erro grave da crucificação de Jesus é um crime coletivo. Toda a coletividade tem essas responsabilidades. Por isso, nós já vemos Jesus pregado na cruz. Olha que informação bacana, gente. Muito bem. Aí diz aqui, entretanto, estamos ainda a vê-lo frequentemente pendurado na cruz, martirizado por nossos erros, flagelado pelos nossos açoites, não é só daquele nós, da humanidade. Porque na visão interior de cada um de nós, a isso nos compete, nos compele, melhor dizendo, nos chama. Nós, a humanidade, como é que podemos fazer isso com o ser mais sublime que veio? Com a criatura mais extraordinária que veio, o enviado de Deus, né? O renovador do mundo, o Messias transformador, que veio trazer sua mensagem mais pura de renovação do coração do homem. Ele é enviado. Então, essa culpa, de alguma sorte, a humanidade traz dentro dela. Por isso, todo mundo deve ver Jesus crucificado. Olha que interessante. Muito interessante. Muito bem. A condenação do mestre foi um crime coletivo, não foi só aquelas pessoas. A humanidade apoiou aquela ideia, ninguém levantou contra. Se quem levantou contra, estava apoiando, ou foi omisso. Essa é a ideia, né? Então, foi um crime coletivo. E esse crime estará conosco, em todos nós, até ao dia em que nos vestirmos de divina luz da redenção. Enquanto nos renovarmos como Paulo, a culpa vai estar na cabeça de Paulo. Enquanto Paulo não se renovar, não se transformar espiritualmente, essa culpa vai estar na cabeça dele. Do caso de Ismael, de Alfredo, etc., como a humanidade. Enquanto nós nos elevamos, atingimos o processo das culminâncias espirituais, essa culpa vai estar na cabeça da gente. Como é que a gente permitiu uma situação como essa? É interessante. Aí eu vou ter que ir com os efeitos coletivos da guerra. Na fala da Aniceto, lá atrás que eu falei há pouco tempo sobre isso. Muito bem. Os esclarecimentos não podiam ser mais lúcidos, diz André Luiz. Sentia-me diante de nobre revelação, ou seja, ele até então não tinha alcançado essa ideia. Para ele foi uma revelação. Ou seja, que os quadros dos crimes cometidos ficam estáticos na nossa mente. Até nós trabalharmos, buscarmos a libertação. Como é que é isso, gente? Buscar no processo de pacificação, ou seja, até na possibilidade de encontrar com aqueles que erramos, para desatar os nós. Até chegar a esse processo, fica na nossa mente, né? Sentir-me diante de nome. Bom, o dever possui as bênçãos da confiança. Ou seja, quando você se dispõe a desenvolver um trabalho, a renovar um trabalho, você está cheio de confiança. Mas a dívida que temos tem os fantasmas da cobrança. Essa história da mente culpada que eu estou falando há pouco tempo. Ou seja,
Enquanto você não pagar a dívida, ela está lá presa na sua mente. Você deve alguém, você não esquece, está lá a dívida. Eu fiz um mal, alguém, eu preciso me desculpar com aquela criatura. Eu tenho uma dívida, eu tenho que pagar. Tenho uma dívida de pagar uma coisa errada que eu fiz. Enquanto eu fizer isso, minha mente não está em paz. É isso que quer dizer. Interessante. Muito bem. Disse Aniceto, inocente. Readquirindo a serenidade, interroguei. Mas Paulo veio ter casualmente este posto, aí eu te vejo a grandeza extraordinária de Alfredo e Ismalha. Se ele veio casualmente, ele foi resgatar aqui casualmente, pergunta a André Luiz. Não, respondeu Niceto, atencioso. Foi trazido por Alfredo. Olha aí, meu amigo, olha aí a renúncia, olha o amor, a acepção mais pura do amor, da caridade, como diz Jesus, né? A acepção mais pura da caridade, segundo Jesus, é o perdão aos inimigos. Olha que coisa extraordinária. Perdão inimigo é a expressão mais extraordinária do perdão, da caridade. Por quê? Porque você passa por cima dos sentimentos de orgulho, né? De vaidade, etc, etc. Você passa por cima de tudo isso. Mostra grandeza, mostra que é diferente do ofensor. É diferente a história, né? Muito bem. Que sim, não foi trazido por Alfredo, que se sentiu necessitado de disciplinar o coração. Olha que beleza. Ele não chegou a ser o diretor de Campo da Paz por acaso, né? Mostra grandeza, generosidade. Esse bicho sentiu a necessidade de disciplinar o coração, de fazer o bem àquele que fez o mal. É dentro do ensinamento de Jesus, de perdoar os nossos inimigos, aqueles que fizeram um mal grave, fez um grave mal. Mas diz na explicação dessa máxima, dessa passagem de Jesus, que é muito interessante, ele diz isso. Porque, na verdade, quando alguém lhe faz o mal, pelo estágio que a humanidade passa, o que é que imagina imediatamente, de imediato? Imagine que aquele que você fez o mal vai querer se vingar. É a primeira ideia que vem na cabeça de todo mundo. O cara lá é se vingar, porque é do estágio da humanidade. Mas se ao invés de se vingar, você não fizer nada, já causa uma perplexidade no ofensor. Puxa vida, fui tão injusto com aquela criatura, agredi, fiz e aconteceu, aquele cara não fez nada contra mim. O primeiro efeito didático do bem que se faz é aí. Se você não faz nada, se você não faz descola, já tem um efeito didático na cabeça do ofensor. Mas se mais do que isso, se além de você não se vingar, você faz o bem a ele, você imaginou o que é que dispara na cabeça dessa criatura em termos de consequência? Meu Deus, eu fiz um caso muito grave com aquela criatura. Ele não se vingou, ainda fez o bem para mim. Imagina o efeito didático na educação desse espírito, da renovação que pode girar. Pode disparar um gatilho importante do processo de transformação desse espírito. Porque aquela criatura que eu fiz o mal, além de me fazer o mal, me fez um bem. Olha que coisa extraordinária. Por isso que Jesus fala que o perdão dos inimigos é tão grandioso, é a versão mais extraordinária da caridade, que você passou por cima do orgulho, você passou por cima dessas questões todas. Por isso que é tão meritório, né? Muito bem. Nosso amigo, diz Alfredo, diz Aniceto, que hoje dirige esta casa de amor, que é Alfredo, desprendeu-se do mundo. Aí a explicação interessante por que Alfredo chegou onde está. Desprendeu-se do mundo sob intensa vibração de ódio. Por quem? Por Paulo. Porque a vida dele foi destroçada, a família, a esposa e tal, por Paulo. Então, ele desencarnou. Lembra que Paulo chamou, quando estava no leito de morte, e contou a história, e pediu que ele perdoasse. Ele disse, não, senhor, perdão coisa nenhuma. Ele morreu desesperado, com ódio de Paulo, que não perdoou nem a pau, né? Com ódio, desesperação. Sofreu muitíssimo. Claro, quem tem ódio no coração não pode ser diferente, porque o sentimento de culpa de Alfredo é muito grande, de que a esposa honrada, digna, morreu tuberculosa, você vê os filhos, por uma injustiça imensa cometida por ele, por Paulo, mas por ele também, porque ele sequer foi averiguar a história. Ele nem sequer foi averiguar. Esmalha uma mulher digna, que a vida criou os filhos, uma mulher maravilhosa, sensacional, não cometeu um deslize, e ele preferiu acreditar na história de Paulo do que na dele. Nem sequer procurou averiguar nada, foi embora, abandonou a prova da mulher. Morreu sem ver os filhos, sem ver ninguém. Então, ele morreu amargurado por ter sido injusto com ela, e ao mesmo tempo com ódio de Paulo. E ele também foi injusto, né? Olha que interessante. Então, sofreu muitíssimo nos primeiros tempos, embora nunca fosse abandonado pela dedicação da denegada companheira. Ou seja, ele morreu de uma situação dramática, mas Ismalha, que foi injustiçado, espírito grandioso como era,
sempre assistiu o espírito dele desde a sua situação difícil, que ele ficou muito tempo, nem diz quanto tempo ficou aqui, na região de Umbralina, nem nessa região das trevas, ficou muito tempo. Olha que foi. Sofreu muito, muitíssimos primeiros tempos, embora nunca fosse abandonado por companheiro. Alfredo, todavia, não pôde ver esmalha. Olha, interessante isso, gente. Alfredo, todavia, não pôde ver esmalha enquanto não se desvencilhou das baixas manifestações de rancor. Ou seja, para ele, na verdade, conseguir enxergar a esposa amada, ele precisou se desvencilhar desse rancor todo. Isso é interessante, porque por uma questão vibratória. Lembra essa história, gente? Vocês estão lembrados que André Luiz ficou 8 anos no umbral, nunca viu a mãe, porque a mãe tinha uma faixa vibratória completamente diferente da dele. Não conseguia sequer encontrar, sequer ver o ministro Clarence, que a pedido, pela intercessão da mãezinha de André Luiz, passou 8 anos tentando resgatar ele. Ele não conseguia ver, porque as faixas vibratórias eram diferentes. Ou seja, ele só conseguiu enxergar a esposa amada que estava ajudando depois que ele se desvencilhou das manifestações de rancor. Quando ele conseguiu se desvencilhar do rancor, aí ele conseguiu mudar a sua faixa vibratória, que tudo é sintonia, gente. Tudo é sintonia. Se você está com ódio no coração, essa sintonia com as entidades de ódio. Você não consegue enxergar as entidades mais luminosas. Interessante isso, né? Socorrido em Campos da Paz, ele nem disse quanto tempo foi, passou muito tempo sofrendo em regiões de sofrimento, possivelmente na região das trevas ou na região do umbral pesado, né? Foi socorrido em Campos da Paz, como doente. Olha aí. Essa é a história. Porque eu digo que André Luiz sempre tem a preocupação de mostrar a história do benfeitor hoje, para mostrar que nós não somos diferentes de ninguém. Se hoje atingimos determinado patamar, e os benfeitores também são, mas já foram verdugo outrora. Que Deus criou a todos nós simples e ignorantes, que são 116 do livro dos Espíritos, né? Muito bem. Só que ele, Campo da Paz, compreendeu as próprias necessidades. Que necessidade? De renovação, de transformação, né? Tão logo adquiriu algum mérito, intercedeu pelo amigo infiel, Paulo, né? Fiel, buscando-o em recanto abismal, ou seja, Paulo ficou na região das trevas muito tempo, não é para menos. Fez infortúnio de muita gente, né? É possível que alguém tenha matado a esposa ou o marido por culpa desse camarada. Quase Paulo faz isso, né? Buscando em recanto abismal, e só busca em região abismal quem tem mérito. Então, intercedeu. Eu só pode interceder pelo amigo infiel, porque ele dizia amigo infiel. Porque o cara dizia que era amigo dele e só fazendo mal a ele, né? Mas quando ele conseguiu mérito, ele intercedeu ele usou o crédito que ele tinha para interceder junto por aquele que fez o mal a ele. Esse é o perdão na acepção, perdão do nosso inimigo, como dizia Jesus, né? Muito bem. E tão nobremente se dedicou ao aperfeiçoamento de si mesmo, de quem? Do próprio Aniceto, do próprio Alfredo, a melhoria dele mesmo, que conquistou a posição de administrador de um posto de socorro. Ele não conquistou por acaso, conquistou pelo mérito dele. E é óbvio que ele teve ajuda desde o começo de Ismael. Olha, se foi Ismael que resgatou ele, o próprio Alfredo da região, ela estava por trás desse processo, não tenho dúvida disso. Certamente ele estimulado por ela. Ele dá a entender isso muito claramente. Muito bem. Trouxe o tutelado, passou a ser tutelado. Aquele inimigo que fez a desgraça dele, passou a ser tutelado, protegido dele. Trouxe o tutelado em sua companhia e trata-o como irmão atualmente. Não é fácil, não, gente. Isso sim é o perdão dos inimigos, na sua grandeza. O perdão dos inimigos, primeiro é você abrir mão da desforra. O segundo momento é fazer o bem. Isso aqui é importante. Muito bem. Que interessante. Muito bem. Olha as fases do processo de renovação. Que interessante. Olha que bacana. Não julguem que o marido de Ismael, ou seja, Alfredo, conseguiu a vitória espiritual tão somente pelo fato de desejá-la. Ou seja, não é assim, eu vou me renovar e pronto. Não, não é assim, não. Ele mostra aqui as fases. Olha que interessante. Desejá-la. Ele desejou-a primeiro. Desejou-a, depois procurou-a, alimentou-a e agora permanece na realização. Não do dia para a noite, não, gente. Você tem que desejar, tem que fazer por onde quer procurá-la, né? Alimentar dioturnamente com atos e ações, né? Ele está dizendo isso. E agora continua alimentando com as ações o tempo todo para se renovar. Aí diz, há muitos anos conversa com Paulo diariamente, ou seja, é uma dedicação de irmão mesmo. Todo dia vai lá, conversa com Paulo, e Paulo não sabe de absolutamente nada, não lembra dele, não sabe de nada. Veja só que interessante.
nos primeiros tempos, qual era o sentimento na ideia primeiro de que desejou? Qual era o sentimento de Alfredo? Nos primeiros tempos, aproximou-se do enfermo, chegou, se apresentou a ele, né, como necessitado de reconciliação, ou seja, o próprio Alfredo necessitado de reconciliação, chegou começou devagarinho a fazer laços com ele, né? Depois, como pessoa caridosa, para fazer o bem, fazer o carinho. No primeiro passo foi esse, começou a chegar. Depois, para que o próprio Alfredo sentisse alguém que está ali querendo fazer o bem, fazendo caridade a ele. Mais tarde, adquiriu entendimento. O entendimento entre eles começou a criar afinidade, né? Comparando situações. Em seguida, ou seja, um para passo, sentiu piedade. Em seguida, Alfredo sentiu piedade daquela criatura, né? Entendeu o estágio daquela criatura, é a visão indulgente, né? Ninguém pode exigir de alguém o entendimento que ele não tem capacidade, ninguém pode exigir de outro que ele não pode dar ainda, né? Logo após esse processo da piedade, né? Experimentou simpatia, começou a gostar dele, a entender, compreender, né? Depois da história toda. E, presentemente, a fase atual do relacionamento entre eles, conquistou a verdadeira fraternidade. Olha que maravilha. O amor sublime de irmão pelo ex-inimigo. Não é fácil, são etapas, não é uma coisa de estalar de dedo, porque, na verdade, nós sabemos que o progresso não se dá assim. O progresso é uma fase gradativa, né? É um processo gradativo. Ele mostrou aqui as etapas, né? Não há milagre nesse processo, é um processo que tem de longo curso. Muito bem. Fazendo pequena pausa, voltou a dizer espirituosamente, como vem o ensinamento de Jesus quanto ao bater e abrir-vos é muito extenso. Ou seja, a ideia é que você busca o bem vem. É o caminho, tem a observação aqui embaixo. O caminho evolutivo é complexo, difícil, mas possível e fundamental. Ou seja, o processo é duro, é espinhoso, o caminho é tortuoso, né, pedregoso, mas é possível. Ninguém chega ao cume da montanha sem esforço. É assim o processo, né? O processo é doloroso, né? Não tem como fazer um omelete sem quebrar o ovo, disse Jorge. A vida não é indolor, a vida é assim mesmo, né? O processo é complicado, o processo de aprimoramento é difícil, né? Mas é possível, se você for persistente. É só ver a história da humanidade, teve vários exemplos disso. Muito bem. No campo da carne, diz Alfredo, insistimos à porta das coisas exteriores. Aqui a gente é muito ligado à materialidade, né? Aqui encarnado, é muito preocupado a gente está sempre preocupado com ter coisas, procurando facilidades e vantagens. Mas aqui, no mundo espiritual, lá a situação, né? Temos de bater a porta de nós mesmos, da renovação. Nós lá temos a consciência espiritualmente que o processo de renovação precisa de sacrifício, de renovar-se. Se você não mudar conceitos, não mudar pensamentos, não vai conseguir ir adiante, né? Para encontrar a virtude e a verdadeira iluminação. Grandes esforços teremos que fazer, grandes renúncias teremos que fazer. Se não fizer esse esforço, o processo vai estar muito mais distante, né? É aquela máxima de Jesus, a gente tem que começar a enxergar os nossos defeitos, as nossas dificuldades, lutar para errar menos, para trabalhar, né? Aquela velha máxima de que a dor ensina a gemer, precisa passar pelas dores, faz parte do processo. Vicente, que até então se encontrava calado, indagou. Paulo, todavia, permanecerá aqui indefinidamente? A pergunta de Vicente. Nosso instrutor fez um gesto significativo, concluindo. Voltará em breve a carne, a terra. Ismalha, olha aí a ajuda extraordinária de Ismalha, olha que maravilha, esse anjo tutelar, né? Ismalha tem feito a seu favor inúmeras intercessões. Aí veja como, na verdade, tanto Alfredo quanto Ismalha saem do campo da vítima, em vez de ser vítima, para serem, na verdade, verdadeiros tutores, verdadeiros amigos espirituais. Olha que maravilha, né? Dentro da ideia de perdoar os nossos inimigos, né? Então, tanto Ismael como Alfredo fez intercessões. Olha o trabalho de Ismael. E não deseja a ele, quem Paulo, ao retornar à plena razão, que Paulo, por enquanto, não tem compreensão. Paulo está lá sob a tutela de Alfredo e Ismael, mas não tem a menor noção que eles são aquela criatura que ele no passado. Ele não tem essa lembrança ainda, né? Não tem. Mas, olha só, Ismael e Paulo vão levar ele lá em encarnação, mas ele não quer que ele tenha essa consciência de que eles foram beneficiados,
que Paulo foi beneficiado por eles, lá, para não humilhar ele. Olha que preocupação, né? Bota a razão plena e sinta humilhado. Sublime caridade, vitória sobre o orgulho, o egoísmo, que é exatamente a máxima de Jesus do perdoar os vossos inimigos, né? Quer dizer, essa é a beleza, né? Que é fazer o bem pelo bem, simplesmente. Com benefício das próprias vítimas. Olha só, com benefício para a vida. Então, a Ismália, olha a intenção de Ismália. Uma das mães, por ele caluniado, além de Ismália, ele caluniou muitas outras. Ismália pediu a uma das que foram caluniadas a ele, no mundo, já voltou ao seu canal, uma das que foram prejudicadas por ele. E a abnegada esposa de Alfredo Ismália pediu-lhe a essa senhora que foi prejudicada por ele, mais uma vítima dele, né, que recebesse Paulo como filho. Olha que gesto grandioso, gesto de renúncia, gesto de beleza, não só de Ismália, mas de Alfredo, mas que ela também intercedeu junto a uma das vítimas, que era uma forma também desses laços serem reatados. Receber como filho, imagine, você receber um algoz como filho. É esse processo de desastre dos nós, gente. Esse gesto de amor sublime do Pai, que sabiamente nos manda a reencarnação, com essa forma de reencontrá-los. E o elo mais sagrado que existe dentro de todos é a maternidade, sem dúvida. Você carrega alguém no seu útero por 9 meses, dependendo da alimentação, do pulsar do coração, depois nasce, fica sugando alimento na concha do seio por mais 1, 2, 3, 4 anos, depois os cuidados do dia a dia. É o mais sagrado do que esse, gente. E Deus encontra esses caminhos. Então, Ismália pede a uma dessas vítimas que receba Paulo como filho. Então, logo seja oportuno. Aí eu botei aqui que as vítimas assumiram o posto os postos de amigos espirituais do algoz. Eles que, na verdade, o algoz estão tendo como amigo espiritual, eles que foram as vítimas. O contrário das entidades infelizes são os perseguidores, são exatamente são os obsessores. Eles não o contrário, assumiram o papel de amigos espirituais. Que maravilha, né? Atos só possível com aqueles que aprenderam a perdoar e amar, como Jesus nos ensinou. Aquele perdão aos inimigos de tanta beleza. Aí eu lembrei aqui da magnífica história de Paulo e Estevão. Quem lembra sabe. Paulo, na verdade, de Tarso, foi perseguido, julgado e morto sob o comando de Estevão. Foi julgado, perseguido e ao apedrejamento, a morte foi determinada por Paulo de Tarso, né? E ele, quando desencarna, quando há a conversão de Paulo ao cristianismo, depois do sublime encontro nas portas de Damasco, passou como amigo espiritual, Estevão foi o amigo espiritual por 30 anos seguidos. Era o intermediário de Jesus junto a Paulo, era exatamente a vítima dele, que era Estevão. Olha que maravilha. São gestos de espíritos grandiosos, que estão muito distantes dessa compreensão, né? Que consegue sublimar essas compreensões, né? Muito bem. Vamos rapidinho ao capítulo 28, que também é muito interessante. Vamos ver se dá tempo, né? Muito bem. Uma aguinha que garganta ardendo. Vida social. É interessante compreender como os tópicos que André Luiz traz são bacanas, interessantes. Primeiro, o sublime perdão, a renúncia maravilhosa ali da vítima do algoz. E agora mostrar a vida social no mundo espiritual, que legal. Tem essas informações. André Luiz já tinha trazido algumas informações disso lá em nosso lar, mas aqui ele traz mais ainda. Muito bem. Contemplando a beleza da noite, Alfredo acentuou. Felizmente, os fenômenos magnéticos foram deslocados do nosso ciclo. Lembra que André Luiz, Vicente e Aniceto não puderam ir para a Terra naquela noite porque estava havendo uma grande tempestade de emanações mentais. Mas, segundo ele, esse episódio já tinha passado, lá no final já a noite já tinha avançado, certamente pela ação dos emissários de Deus, que ele falou isso, que se não fosse os emissários de Deus, seria devastador o resultado das emanações mentais, né? Eu não entro em detalhes aqui, mas deve ser por isso. Os aparelhos, porém, continuam, os aparelhos de campo da paz, quando registrando enormes conflitos nas forças inferiores. Lembrando que estava em plena Segunda Guerra Mundial naquela época. Muito bem. Ia comentar a beleza do céu ante a observação do administrador, quando a campainha do castelo retinou suavemente. Gente, eu não vou nem entrar em detalhe disso, na próxima eu vou falar, para mostrar que, na verdade, como a obra é didaticamente bem bolada. Eu não consigo compreender que essa história de que Alfredo e Aniceto e Vicente pernoitaram em Campo da Paz, por acaso. Certamente Aniceto já sabia dessa história das emanações, das tempestades. Mas a forma deles nos contar
Por quê das emanações mentais? Porque, gente, são 6 ou 8 capítulos de informações importantíssimas em Campo da Paz. Não pode ser fruto do acaso. Não é um acaso. Foi só uma forma didática que ele encontrou de nos informar isso. E mostrar como as emanações mentais também são graves consequências aos encarnados e desencarnados. Porque isso não pode ser coincidência, não é possível. Olha quanta informação interessante, olha só. E, tá, muito bem. Chamando a entrada, Alfredo e Ismael sorriam. Ou seja, Alfredo e Ismael sabiam que ia chegar alguém especial. Não é surpresa. Está claro aqui. Se eles sorriam, porque sabiam já quem estava chegando. E não era surpresa nenhuma, porque sorriram, né? Muita gente tinha o chefe do posto, que é o Alfredo, asseverou: temos visita de amigos em Campo da Paz. É a vida social. Como não? Diante da surpresa de André Luiz. É preciso saber viver. No mundo espiritual se vive. Quer dizer, aqui também tem momentos de prazer, de alegria, de paz, de amor, de tal, de contentamento, etc. Não só é trabalho, não. É isso que ele quer dizer isso. Essa história de saber viver significa isso. Encantado com essa nota alegre, a surpresa de André Luiz, né? Acompanhou o dono da casa, verificando com indizível surpresa para André Luiz, né? Que tínhamos, sob nossos olhos, um belo carro tirado. Tirado é uma expressão em espanhol que significa puxado. Tirado por 2 soberbos cavalos brancos. E é interessante ele botar a observação dos cavalos brancos, porque até então as informações sobre os veículos de transporte já discutiu isso lá atrás. Tinha o aeróbus, tinha os carros puxados a muares que eram usados pelos samaritanos para resgatar as entidades do umbral. Tinha também um carro diferente que era utilizado lá no livro Memória do Suicídio, que eu falei já aqui. E também lá atrás, no capítulo, quando a André Luiz e Alfredo estão conversando, e Aniceto, Alfredo se dispôs a oferecer um carro com motorista para levá-los até a região perto da Terra. É um carro diferente. Ele só existe vários tipos. Foi só para mostrar que ele não tinha ainda mostrado um tipo desse aqui de carro, nesse livro, para mostrar que existem vários tipos. Esse carro era um belo carro, puxado a cavalos belos, você está dizendo aqui, né? Belo carro, puxado por 2 cavalos, soberbos cavalos brancos. Tratava de um veículo confortável e interessante, quase idêntico com os velhos carros do serviço público do tempo de Luís XV. Ou seja, é um carro tão antigo que certamente é o gosto do proprietário. Não é só essa modalidade. Era o gosto de quem tinha esse tipo de carro. Existiam vários tipos. Até que eles queriam um carro muito antigo. E certamente no mundo espiritual tinha aeróbus, um carro moderno. Mas era o gosto desse casal que estava chegando. Bom, que eu vira mais uma vez, em publicações antigas. Nele chegaram uma pequena família de colônia próxima. Olha a informação como é interessante, gente. Como se extrai informação daí. Colônia próxima. Se vocês lembram daquele mapa que eu mostrei das 6 esferas da Terra, vocês devem lembrar disso. Tem primeiro o umbral grosso, tem a Terra, o umbral grosso. Estão lembrados? E nosso lar fica logo... Assim, em seguida tem a moradia, que eles chamam. Em seguida, a saída do umbral, onde fica o nosso lar, na região final. E naquela moradia ali, gente, são colônias. A quantidade de colônias, tanto diz André Luiz aqui, como ele diz no livro Memória de uma Morte, que é de Dona Maria João de Deus, que é a mãezinha de André Luiz, a mãezinha de Chico Xavier, ela fala de milhares e milhares e milhares de colônias existentes. Por que essa concentração imensa nessa região chamada de moradia? E essa colônia, que esse casal vem, é bem pertinho de Campo da Paz. Por que ele traz essa informação? Para mostrar que são muitas colônias que existem e postos. Porque está dito aí, e nós vamos deixar claro, André Luiz não disse, mas dá a entender pelo conhecimento que Aniceto tem com Alfredo e com Ismael. Faz muito tempo. Vamos ver agora com o conhecimento desse casal Bacelar também com Alfredo e Ismael. Que Campo da Paz é um campo avançado de nosso lar na região lindeira do Umbral Grosso. Ou seja, nosso lar tem vários campos avançados. A gente vai ver lá na frente, em Mansão Paz, que é outro que fica na região das sombras, na região das trevas. São campos avançados. Por que campos avançados? Porque essas colônias existem, esses postos avançados, são para trabalhar com clientela diferente, mais sofredores. E o nosso lar não recebe as múmias, não recebe. É isso. Muito bem. Para mostrar que são... Por que tem milhões de colônias? Porque, gente, onde fica o umbral e as trevas, onde está o grosso do sofrimento. A lógica é que essas colônias, esses campos estejam lá. E são bilhões e bilhões e bilhões de seres sofredores, desencarnam para lá. A lógica é que essas colônias estejam ali próximas para socorrer, para assistir aquelas criaturas. Olha que interessante, gente.
Ele não diz isso. É que a gente tira essas informações, porque é a logicidade da leitura quantas obras. Muito interessante isso. Muito bem. Vamos lá. Nele chegaram a família da colônia próxima, que, pelas informações de Aniceto, que conhecia, né, demorava-se 3 léguas do posto. Olha, se a colônia estava situada a 3 léguas do posto, é muito pertinho. 3 léguas são 18, deve ser 18 quilômetros. Um quilômetro tem 6, uma légua tem 6 quilômetros. 18 quilômetros. 18 quilômetros, gente. Já tem uma colônia. Veja como são próximas, que são muitas colônias, porque é muito sofrimento, a região resgatar essas criaturas. Muito bem. Nele chegar, tá, dia seguinte. Aí eu botei aqui pela proximidade, imagina quantas colônias existem nessa área. Segundo a Dona Maria Anderson, milhares, a André Luiz também fala isso. Muito bem. Alfredo apresentou-nos, o diretor do posto apresentou a quem? Apresentou a André Luiz e a Vicente. Por quê? Cavalescamente. Com exceção de nosso orientador. A Anicete já conhecia. Conhece essas pessoas porque trabalham juntos. Tudo faz que efetivamente, Campo da Paz é uma colônia de nosso lar. Exceto nosso orientador, que era velho amigo dos recém-chegados. As conexões aí, né? Constituía-se os visitantes do casal Bacelar e 2 filhas jovens, ou seja, esposa e tal. O chefe do grupo mostrava idade avançada. Eu botei em destaque isso aí, que a história da idade avançada ou idade não avançada, isso não tem a menor importância no mundo espiritual, gente, zero importância. Essa história de ter idade avançada significa que é a última visão que os presentes tinham de quando eles estavam encarnados juntos. Para ver claramente que tanto Alfredo quanto Ismael conviveram com eles encarnados, eram amigos de muito tempo. E eles se apresentam no mundo espiritual com a imagem que tinham quando encarnavam juntos, para facilitar a identificação. Eles modam isso. Tanto isso é verdade, que você pode ver que sempre que eles falam que encontra alguém velhinho no mundo espiritual, o cara é disposto, é uma energia danada, que não tem a menor importância a idade, zero, nada, não tem a menor importância. A aparência é moldada. É tanto que alguém pode aparecer para alguém com aparência de velho, e pode aparecer, esse mesmo espírito pode aparecer para outra pessoa que conhecia quando era moço, com uma visão de moço. Que é uma conveniência para facilitar a compreensão. Tanto é verdade que André Luiz, quando viu a mãezinha dele, ela estava vestida com o vestido que ele deu a ela quando era o primeiro dinheiro que ele teve. É isso, é só uma facilidade da compreensão, da identificação. Interessante isso. Bom, o chefe do grupo mostrava idade avançada, revelando, porém, excelente disposição. Você tem disposição, a idade de menor importância, zero. A senhora dava impressão de madureza, aparentando, contudo, maravilhosa vivacidade, assim como as 2 moças. Aí eu botei aqui embaixo. A aparência é a última encarnação. A aparência é só para identificação. A alegria era enorme. Ou seja, se a alegria era enorme, porque certamente era alguém muito amigo e querido de Ismael e Alfredo. Então, se encontra aquela alegria de encontrar a alegria verdadeira, né? Não se observava qualquer nota de convencionalismo menos de. O que significa isso? Não existe fingimento no mundo espiritual, gente. O céu é o que é. Você gosta, gosta. Se não gosta, não gosta. Está dizendo isso. Se a alegria é enorme, porque ela é verdadeira. Ninguém esconde no mundo espiritual isso. Não tem como esconder. Né? As únicas pessoas que fingiam no mundo espiritual, lembra, eram loucos, porque achavam que estavam vivos. Podia esconder de alguém. Mas ninguém esconde nada no mundo espiritual. É interessante entender isso. Aqueles lá estavam disfarçando, lembra, do velhinho, dos escravos, porque ele achava que era vivo, por esconder alguma coisa. Né? Muito bem. O gesto de cada um, a simplicidade, a despreocupação e as frases afetuosas demonstravam sinceridade pura, claro. Você diz, gostava, ninguém tem vergonha de dizer no mundo espiritual que ama as pessoas de verdade. Dizer que ama um amigo, isso é absolutamente natural. A gente tem que ter os preconceitos. Mas lá se dizer que ama, que tem fraternidade, que tem amizade, isso é um gesto natural. Né? Permanecíamos num quadro social inacessível ao fingimento. Claro, eu botei aqui, só existe fingimento no mundo espiritual quem acha que já está vivo. Quem não tiver, não dá para fingir no mundo espiritual. Né? Voltado ao interior doméstico, entre grandes manifestações de júbilo familiar, todos estavam felizes, Alfredo, etc. Observei que os recém-chegados eram amigos de muito tempo. Olha o que eu falei a vocês, era amigo de muito tempo, se viu muito tempo. Desde que estava na encarnação. O casal Bacelar estava com a apresentação de quando eles se conheciam. Muito bem. Que vinham ao encontro de Ismael. Por que vinham ao encontro de Ismael? Porque Ismael não mora lá. Ela estava visitando o posto. Certo? Eles podiam visitar muito bem Alfredo. Mas, pelo estágio dele, ele não visitava Ismael na resplandecência. Ele não tinha grandeza para isso. Podia visitar Ismael quando ele viesse visitar Alfredo. Eram amigos, estavam todos felizes no encontro. Olha que interessante. A nobre senhora, quem? Ismael, né?
Pareceu-me contentíssimo. Claro, meus amigos queridos, é muito bom, né? Expediu recados afetuosos para algumas famílias do posto. É interessante isso, gente. Que famílias são essas, gente? Acho que ela tem afinidade. As pessoas que têm afinidade com Alfredo Ismalha. Olha, vi um amigo muito querido que já se conhecer, veio passar um pouquinho com a gente aqui, mandou os recados para as famílias, para os trabalhadores do Campo da Paz, estavam próximos, vieram participar com ela daquele momento de alegria. Não era todo mundo em Campo da Paz. Só aqueles que Alfredo Ismalha tinham mais afinidade, tinha amizade, né? E em breves minutos o Castelo recebia inúmeras pessoas que ocorriam ao brilhantismo da seleta reunião. Aí eu botei amigos locais de afinidades. São observações minhas. Sentíamos a assaz insignificante. O que diz isso? André Luiz e Vicente não tinham nenhum conhecimento daquela situação toda, estava feliz de estar ali. Mas ele não tinha não conhecia a história, ele estava observando, né? Interessante. Sentia uma assaz insignificante ao lado de novos amigos. Limitava-me a ouvir e observar. Era o papel dele. E contar para a gente o que ia acontecer, claro. Logo, aos primeiros instantes da conversação particularizada, ouvi Aniceto perguntar ao senhor Bacelar, que era o senhor da família. Como qual os serviços? O velho bondoso respondeu, no sorriso lago. Bem, sempre bem. Gente, essa observação deles aqui é muito rica. Preste atenção que ela é muito interessante. Esse casal Bacelar não veio por acaso aí, gente. O Bacelar é uma pessoa que faz o trabalho que André Luiz e Vicente vão fazer. Então, as informações se concatenam. Nada aí foi por acaso, tem toda uma programação. Muito bem, presta atenção. Sim, muito bem. Diz Bacelar, apenas não podemos fixar demasiada atenção nos companheiros encarnados. Olha que interessante essa observação dele. Bem, sempre bem. Sim, e ajuntou com graça. É indispensável aprender e servir. O que quer dizer com isso, gente? Ele está dizendo que os companheiros encarnados não adianta você se envolver. Ele está falando da assistência do desencarnado ao encarnado. Não adianta você se envolver com os problemas das criaturas que estão lá. Vá lá, trabalha com amor e o resto Deus toma conta, Deus resolve. Não se envolva demais, não se desgaste, não vai resolver nada. É isso que o Bacelar está dizendo. Ó, fixar demasiada atenção aos companheiros encarnados. É indispensável aprender e servir e passar. Vai lá, faz o trabalho e passa em frente. Ninguém muda ninguém, isso quer dizer. O trabalho é de Deus. Não posso... nosso instrutor sorriu igualmente, Aniceto, e observou. Compreendo. Aliás, diz Alfredo, avisa Aniceto, melhor dizendo, o progresso humano não é questão de dias, isso é um processo gradativo, quer dizer isso, né? Aniceto indicou o novo hóspede, Alfredo explicou solícito. Aniceto indicou o novo hóspede de Alfredo, explicando solícito. Aí eu até botei que observação isso. O que significa essa história de você fazer o indispensável é isso. Você faz a sua parte com amor e sem angústia. Não é de se angustiar porque você espiritualmente que está falando. Alguém que ajudou a criatura, fez o possível, planta a semente do bem e deixa a pessoa continuar. Deixa que Deus... O resultado pertence a Deus, né? Ele que vai equacionar essas questões. Ele quer dizer isso. Não adianta se envolver, que não vai adiantar nada, não desgaste. Nosso amigo Bacelar diz a Aniceto, olha que informação interessante. É chefe, olha a informação que bacana. Nosso amigo Bacelar é chefe de turma de assistência aos nossos irmãos do Círculo Carnal. Ora, gente, se ele é chefe, Bacelar é chefe do trabalho de assistência aos encarnados, ora, o que Alfredo vai fazer mais Aniceto na carne? É exatamente isso? Ora, esse cara tem uma informação, uma gama de informação gigantesca para a formação de André Luiz e Vicente. E, ao mesmo tempo, passar para nós a importância dessas informações. Então, Bacelar não vem por acaso, não, aí, porque se ele é chefe de assistência de uma larga experiência, tem muita informação a dar. Muito bem. Diz Aniceto, tem longa experiência dos homens e conhece como ninguém. Ou seja, é uma preciosidade de informação, né? Há muito que aproveitar. A quem? André Luiz e Vicente, nas suas observações. Estamos certos do grande proveito. Sempre que aí não está narrado, aí o Bacelar, não tem muito não, aquela humildade dele, né? Aí o André Luiz, estamos certos do grande proveito da sua palavra, objetivo Vicente. Até então calado. Tendo tudo o que nos dissesse sobre o programa de assistência que eles vão fazer, André Luiz e Vicente, construirá para nós ensinamento precioso. Disse por minha vez. O novo amigo fitou-nos com inteligência e perguntou, foram médicos do mundo? Na última encarnação vocês foram médicos?
Sim, respondemos a uma só tempo. Mas no tocante às minhas atividades, não teria muito a dizer a médicos militantes. O que é que eu tenho que observação isso? O que quer dizer com isso? Olha, na minha missão do meu trabalho, não tem muito a dizer a médicos militantes, mas encarnados. Lembramos que André Luiz Vicente, a experiência que eles têm com médico militante encarnado, eles não são médico muito espiritual, não, que é outra história. É outra história. É isso que ele quer dizer. O trabalho que vocês faziam lá como médico encarnado é uma coisa. O meu trabalho como assistente espiritual é outra história. Quer dizer isso. É completamente diferente. Olha a observação dele, interessante. Pelo contrário, aduzir seus esclarecimentos enriquecerão nossa experiência. Ou seja, o tratamento que é feito do médico espiritual e do médico encarnado é completamente diferente. Lembra que André Luiz pleiteou trabalhar em nosso lar como médico e o ministro Clarissa, meu amigo, a história é diferente. Você conhece as patologias do corpo físico, mas você não conhece a doença da alma. É tanto que você é um doente da alma, está aqui com qualidade de doente. Se você tivesse condição de trabalhar como médico, você não estava como doente. É a prova que você não entende o assunto. Está claro isso aí, né? O interlocutor sorriu otimista e declarou: não creia, recorde os seus doentes comuns. Aí ele foi explicar agora o que ele quis dizer. Ele quis dizer que o trabalho dos médicos encarnados é um. Aí ele disse: recorde os seus doentes comuns. Doentes comuns quem? De quando ele e Vicente eram médicos na Terra, encarnado, tem que observar encarnado. Muito raramente lembram da medicina preventiva, né? Assim ainda aqui, né? Raramente se preocupa em cuidar do corpo, em cuidar, em fazer exercício, se alimentar direito, ter o repouso, né? Não está nem aí, né? De modo quase invariável, são as exceções, esperam a positivação das moléstias para buscar o recurso precioso. Todos nós sabemos que bebida, que álcool, que droga faz mal, mas muita gente toma droga, até adoecer, né? Não é assim? Não se alimenta igual, dorme pouco, dorme madrugada, enfim, não é assim que está dizendo? Normalmente decorrendo da falta de cuidados preventivos. Não é assim? Normalmente a doença que a gente vai surgir, normalmente são frutos da falta de cuidado com o corpo. Lá na frente você tem uma saúde maravilhosa, mas você começa a abusar. A droga, cigarro, bebida, drogas ilícitas, etc., daqui a pouco a doença vai aparecer, né? É natural. E vivemos agora uma pandemia dramática de Covid-19. O cara anda por aí sem máscara, não usa higiene, não usa álcool, né? É mesmo, adoecendo. É o que a gente tem visto por aí afora. Falta de cuidado preventivo. Tudo bem. Necessita de anestésicos para o socorro do bisturi. Foge ao regime, então logo surge a primeira melhora, né? Assim, você começa um trabalho, começa tratamento. Melhorou um pouquinho, já deixa de lado. É assim, né? Confundem o método de tratamento, apenas se registre o primeiro sinal da cura. Não é assim? Você vai, um médico está com um problema dramático aqui, um problema sério, inflamação, doença, aí o médico passa usando analgésicos ou passa um antibiótico. Aí para tomar 15 dias, você tomou 3 dias, ficou bom, melhorou alguma coisa, já deixa de lá o tratamento, daqui a pouco foi o problema de novo. Isso quer dizer, a gente não tem a compreensão, não tem a disciplina de fazer os tratamentos conforme manda. Ele está dizendo isso. A gente aqui, como nós somos imprudentes, não cuidamos da nossa saúde. Quer dizer isso, né? Muito bem. Detestador. Detestamos a dor. E aí a gente tem que verificar o aspecto da dor. As pessoas não entendem isso. Quando a doutrina espírita fala da importância da dor, significa o que isso, gente? Porque a dor é um freio. Ora, é a forma de Deus avisar: tem uma coisa errada. Você está com a dor na coluna, alguma coisa não está bem, cara. Se cuida, se procura o médico, etc. Se cuida, tenha mais cuidado, tenha mais zelo. Se não aparecesse a dor, você ia morrer daquele problema e nem sabia. A dor, ela é didática nesse aspecto e também na saúde. Se você está com um problema, você tem uma saúde maravilhosa, começa a abusar, pô, chega a dor. Você bebe todos, daqui a pouco tem uma dor de cabeça grande, ó. É o organismo avisando. Você não está bem, que você precisa tomar alimentação, se repousar, descansar, não é assim? Então, a dor, ela é benigna nesse aspecto. A história que a dor ensina a gemer é verdade. Quando você, às vezes, tem uma perda grave de um ente amado, você vai ver que se tem uma coisa preciosa do seu lado, você não dá valor. Não é assim? A dor ensina a gemer, diz o Mandador. É verdade isso. Muito bem. Detesta a dor, quer restabelecer equilíbrio, é verdade. Com a dor, você tem a possibilidade de tratar, de ter um cuidado. É a possibilidade de ter equilíbrio. Então, a dor é um aviso. Aí não tem essa compreensão. A dor é um aviso. Você tem mais cuidado, né? Descontentam-se com a indicação dos purgativos, mas é assim, você comeu, de noite está com um problema grave, saúde, um problema grave intestinal, aí o cara dá um purgativo para você colocar tudo aquilo para fora e melhorar. Mas nem sempre você gosta, porque tem um gosto ruim. Às vezes a pessoa não faz isso, prefere ficar ali. É que ele está dizendo isso, você não tem o cuidado devido. É isso que ele está falando, muito bem.
prefere a medicação de sabor agradável, não é assim, né? A pessoa não entende que a doença, o remédio bom é aquele que cura, não é aquele que tem um gostinho gostoso, né? Mas é assim, mas não gosto mais de remédio. Ah, é ruim, quero. Não, nem vou tomar esse negócio. Mas não é assim. Nem sempre o gostoso é o bom. O remédio bom é aquele que cura. Aí ele está dizendo um diagnóstico. Ele está fazendo para a gente. O que ele está fazendo para André Luiz e Vicente? Ele está dizendo, olha, como é que é o perfil da criatura da Terra. É isso que ele está explicando. Ele está explicando a clientela que André Luiz e Vicente atendiam quando encarnados, distintamente do trabalho que ele faz com a ciência espiritual. Viu como inteligente o negócio, gente. É muito interessante. Quando ele dizendo aqui, e, sobretudo, quase sempre, querem saber muito mais do que os médicos. Mas não é assim? Cada um não vou para médico coisa nenhuma, vou tomar um remédio X de automedicação, o cara prefere tomar automedicação, depois você arrebenta todinho. Porque quer saber mais que os médicos. Aí é complicado. Então, o diagnóstico bacelar é perfeito. É o perfil das nossas criaturas, do estágio que nós estamos vivendo. Por isso que a gente se arrebenta para caramba, né? Muito bem. Esta síntese, esse perfil aplicável a corpos doentes representa, em nosso campo de serviço, ele já está falando do campo dele. Esse síntese, nosso campo de serviço já estava no campo dele, de bacelar, sobre a ótica do tratamento espiritual. O resumo do programa de assistência aos espíritos enfermos encarnados na Terra. É assim a turma que eu encontro lá. É com esse perfil, está dizendo. E com agravante, diz ele. Qual agravante? De vulto. Porque em nosso setor, ele está falando do tratamento espiritual, em nosso setor, não podemos manipular a alma, como o médico da carne pode. Olha que interessante. A maneira da cirurgia que opera nas amígdalas. Você pode manipular o corpo, está com um problema, o médico faz cirurgia, o espiritual não pode, né? Mas você pode manipular a alma, né? Você vai lá, planta a semente, faz o... Mas o cara foi a parte dele, que está explicando. O tratamento espiritual é muito mais difícil de fazer do que o material, isso que está explicando para André Luiz. Lembre-se que André Luiz e Vicente são alunos que vão para a Terra fazer esse trabalho, aprender na prática. Por isso, a fala de Bacelar é sensacional, para eles e para nós também, que estamos recebendo essas informações. Muito bem. Olha que interessante. Somos forçados a preparar... Sim, ele está contando agora o campo de atuação dele, que André Luiz vai ter que aprender a fazer. Somos forçados, espíritos, no trabalho de assistência, a preparação do campo mental, tem que mudar a cabeça, não é o físico, tem que mudar a mente das pessoas, né? A preparação do campo mental, preparação, mudar não, a preparação, plantar a semente, né? Conveniente, a proceder à semeadura, o plantio, a plantio da semente, preparar o terreno, plantar a semente, né? De pensamentos novos, velar pela germinação dessa semente, ou seja, preparar o campo, plantar a semente, esperar que ela germine, estimular o espírito a renovar-se, a transformar-se, essa ideia, como é difícil, né? Ajudar os rebentos, ou seja, essa germinação que vai acontecer, são os rebentos minúsculos, a aguardar a obra do tempo. Como é difícil o trabalho de espiritualidade, nos estimula nos intui sobre a melhor forma de fazer, nos orienta, etc. São tutores, gente, são tutores. Os amigos espirituais são tutores, são orientadores, não é? Mas não nos obriga a nada. Eles nos podem dar intuição e não levar em consideração e acabou-se. Você preferia ouvir a entidade obsidiando do outro lado, paciência. A entidade espiritual não lhe obriga a nada. Deus não obriga ninguém a nada. Ele nos manda os emissários de amor para nos orientar, para nos estimular a. Entretanto, você toma um caminho que acha conveniente, é isso que está dizendo, né? Aí diz, aguardar o do tempo. Aí diz, nossa luta não é simples, quando eu bacelar. Não é simples, porque se o clínico do mundo, voltando de novo a falar do médico do mundo, encontra sempre familiares amorosos, olha que interessante, dispostos a cooperar, não é assim, não, tá o paizinho, o vovozinho doente, aí leva, aí tem sempre os filhos, netos, vamos ajudar o vovô, fazer a sopinha que gosta, todo carinho, todo amor para ajudar, não é assim? Se o médico do mundo encontra sempre pessoas dispostas a cooperar com ele, em benefício do doente, o médico do mundo está falando, né? O que encontramos, a ciência espiritual, por nossa vez, enormes legiões de elementos adversos. Por que está dizendo isso, gente? Se você está com a mente enferma por desequilíbrio espiritual, você tem afinidade com quem? Com as entidades infelizes, não é não? Com afinidade? É isso que está dizendo, né? Aí eles olham, enorme legião de elementos adversos. A nossa atividade é restauradora e curativa. Ou seja, se você leva em consideração, se o camarada só ouve essas entidades lá, fica difícil. Você vem prestar o remédio, mas se você pega o remédio, joga fora, prefere ouvir, aí acabou, não adianta, né? Muito bem. Em geral, o médico do mundo, diz ele, presta socorro a quem deseja receber. Mas é assim, você está doente, você vai ao hospital porque você quer se melhorar, não? É isso que está dizendo. Você está doente, vai procurar um médico e você quer melhorar. Se você não quer melhorar, não vai procurar.
pelo menos nas ocasiões graves de perigo, está dizendo. Nós, ou seja, nós espirituais, o tratamento, porém, meus amigos, muitas vezes temos de prestar assistência aos que não desejam. Olha que interessante informação. Não desejam, por viverem sob o véu da profunda ignorância. O que é que ele quer dizer com isso, gente? Muitas das vezes as entidades espirituais são chamadas a prestar socorro a entidades por interferência de alguém. Lembra que André Luiz foi pedido interferência através da mãezinha dele a Clarencio, que ele era doente. Ela pediu a Clarencio para socorrer. Por que Clarencio não socorreu ele imediatamente? Passou 8 anos. Porque ele não queria, ele não estava propenso a receber. É isso que ele está dizendo. Quando ele estava na revolta, Clarencio tentava ajudar, mas não conseguia. É isso que ele está dizendo aqui. Ó, nós, porém, meus amigos, muitas vezes temos de prestar assistência aos que não desejam, ou seja, não estão preparados para, viverem sob os véus da profunda ignorância. Eu trouxe aquela frase sensacional de Telésforo lá na fala, no começo do livro. A ignorância é a mãe das misérias, das fraquezas e dos crimes. Isso é fato. Ou seja, a ignorância é terrível. O cara está numa situação tão difícil, mas Deus é pai, sempre via alguém para ajudar. Não é porque você está numa situação dramática de dor, de crimes, que a assistência vem. Se você vai receber a assistência, vai querer a assistência, é diferente. Ele está dizendo, ó, o trabalho de encarnado é diferente, porque o médico é chamado, aí tem sempre alguém que quer ajudar, o parente, etc. Aqui não, porque as entidades que estão lá, se você se sintonia com eles, isso é difícil. E muitas vezes são chamados para ajudar quem não quer, pela ignorância. Somos chamados para ajudar, e vamos lá tentar ajudar, mas mostrando como é difícil o trabalho. Eu achei sensacional isso, gente, é muito interessante. Quando eu dizendo, sei que está longo, mas concluí. Tem razão, murmurei, ouvindo comparações tão lógicas. Entretanto, vale, por conforto, a certeza de que há muitos cooperadores encarnados no mundo prontos a colaborar com a tarefa. Olha a ilusão de André Luiz. E aí vamos ver agora a importância de André Luiz, ouvir lá os depoimentos das criaturas que faliram, dos médios doutrinadores lá. É interessante, olha a resposta de Bacelar. Porque André Luiz, mas são muitos cooperadores encarnados do mundo prontos a colaborar conosco. Quem? Os médios, os doutrinadores, né? Não é assim? Porque a ciência espiritual não vem por essa via, né? Procurar alguém. O senhor Bacelar teve uma expressão fisionômica muito significativa e revelou aí o que a importância que foi para André Luiz e Aniceto de ouvir aqueles relatos dos que faliram. A gente achou até cansativo estudar aquilo, mas está vendo agora a importância disso. Porque vê que não. A assistência que as entidades espirituais utilizam, que são os médios, doutrinadores, etc., etc., são raros aqueles que cumprem suas missões. Boa parte falam, e nós vimos lá atrás disso. Raros os que... É nós explicar agora, Bacelar, né? E aí tudo se complementa, gente. É muito inteligente a forma como o trabalho é feito. Presta atenção como é interessante. Ele diz aqui. Nem sempre, de Bacelar, né? A cooperação é outro problema. Lembrando da história dos falidos, né? A maioria dos irmãos que se propõem ao serviço, que são esses? Aqueles são preparados adretamente no mundo espiritual para ajudar médios que encarnam como tal, assim. A maioria dos irmãos que se propõem ao serviço, que vieram com essa missão, mas não cumpriram, partem daqui, da espiritualidade, prometendo, não é assim que estou prometendo? Lembra que o Otávio passou 30 anos se preparando para vir trabalhar com médio? Faliu? Prometendo. Mas gosta de viver descansado. Quando chega aqui na Terra, esquece tudo, prefere o conforto no planeta. Poucos fogem ao estalão, ou seja, o padrão comum. Poucos deles, são raros os que conseguem cumprir partes. A gente viu isso lá nos depoimentos. A gente viu agora a importância daqueles depoimentos para a gente e para o trabalho que ele ia resolver na formação. Continua dizendo, a Bacelar, raramente encontramos companheiros encarnados com bastante disposição para amar o trabalho pelo trabalho. Caridade, né? Fazer o bem sem importar quem, que a mão dele não sabe que a mão esquerda fala como a gente falava, né? Poucos eles, sem ideia de recompensa, mas não quer recompensa. Lembremos que um deles lá, eu acho que, não sei se foi, eu acho que foi Acelino, né? Acho que foi Acelino, que, na verdade, veio mais o trabalho, mas não esperou a assistência que vinha dos céus. Era a pobreza e vendeu a mediunidade. Foi ser uma espécie de um cartomante, tá lembrado? É isso que ele está dizendo aqui, ó. Sem ideia de recompensa de dinheiro, ninguém quer. Vem com trabalho, mas esquece tudo. A maioria está preocupado, procurando remuneração imediata. O compromisso esquece. Ele está dizendo isso, né? Nessas condições, não percebem que a mente lhes fica como aposento escuro, entulhado, com elementos inúteis. E tanto se preocupar só com a materialidade, estão preocupados com ter e não com ser.
E o que faz a criatura crescer é o que eu represento para os outros. Você quer que eu represente o que, na verdade, eu represento as pessoas, eu tenho a capacidade de fazer o bem, a caridade, enxugar lágrimas, etc, etc. A preocupação só com ter coisas, como se fosse levar coisa para lá. E Jesus dizia que devemos nos preocupar com aqueles tesouros que a atração não come até hoje não corrói, que são ações no campo do bem. Né? Um exemplo. A força de viciarmos raciocínios, confundimos igualmente a visão. Ou seja, de tanta gente se preocupar com essas questões, confundimos nossas visões de mundo. Enxergamos tormentos onde há paisagem celeste, onde há o trabalho que a gente se preparou para tal, onde, te acha chato, trabalhei demais hoje. Ir para a casa espírita foi caridade, entregar sopa, entregar a cesta da conversa, não vou descansar. É isso que ele está dizendo. Vemos tormentos onde há paisagem celeste, montanha de pedra onde há caminho da glorificação, ou seja, o trabalho no bem, na caridade, na fraternidade, fica muito de lado, porque o cara está preocupado só com ter coisas e esquece os compromissos assumidos lá na espiritualidade antes de vir. Ele está dizendo isso. É isso que o Bacelar está dizendo. Que o trabalho aqui, os trabalhadores que ajudariam o trabalho da espiritualidade, é difícil por isso. Muito bem. De pequenos enganos, diz ele, há pequenos enganos, formam um continente de grandes fantasias. Os desvios, e nós vimos o desvio de todos. Os que venderam a mediunidade, aquele que tinha a visão, que é o Joel, que desviou curiosidades, que não tinha nada de importância, esqueceu do seu trabalho. Aquele outro Otávio, que tinha a preocupação de receber como irmãos e abandonou todo mundo, a gente viu isso, né? Muito bem. Daí, por diante, a recapitulação. A recapitulação das experiências terrestres inclina-os mais fortemente às exigências do animal. O que quer dizer com isso? Se a gente esquece os compromissos e começa a fazer a coisa errada, as entidades venerandas que vieram para ajudá-los, os instrutores, passam a ter sintonia com eles. E eles começam a vender, a fazer as coisas erradas e ter a sintonia com as entidades infelizes. E aí, na verdade, cai o seu padrão vibratório. E aí a coisa começa a desandar, você está dizendo isso. Cai na exigência animal, você comete os mesmos erros das encarnações passadas, quer dizer isso, gente. Lembra, não vai dar para explicar, mas vocês estão lembrados daquela ideia da mente triuno de André Luiz? Dos três andares? O inconsciente é o andar de baixo, é o purão, onde estão as reminiscências dos erros do passado. Você passa a ter conexão com isso. Né? E chegado a essas experiências terrenas, assim, e chegado a esse ponto, raros voltam ao dever sagrado para considerar a grandeza das divinas bênçãos. E nós vimos que todos que entraram nesse desacerto, não obstante a espiritualidade, quando nós ajudando, nenhum deles conseguiu se erguer, voltar de novo, porque as sintonias são com as entidades infelizes, não dão mais aso aos chamados da espiritualidade amiga, né? Muito bem. Aí achei bacana dizendo aqui, ó. Nosso interlocutor fez uma pausa e tornou. Achei sensacional para concluir aqui. E o desculpismo? E a desculpa da turma para não cumprir a missão que veio para cumprir. Olha, interessante demais. Nesse terreno de assistência social, né? Verão quem? Ele está dizendo, ó, você, André Luiz e Vicente, vamos ver isso que eu estou dizendo. Verão da assistência social, vocês vão ver isso que eu estou dizendo. Um dia, quantos pretextos são inventados por aqueles que vieram cumprir, fizeram vida de mercador, né? Pelas criaturas terrestres, por fugir do testemunho da verdade divina, das tarefas que eles são próprios. Que missões são essas? Se comprometer na espiritualidade, chega aqui e faz o vida de mercador. Muito bem. Os mordomos da responsabilidade, seja aquele que tem a obrigação que foi dada a responsabilidade, alega o excesso de dever. Eu já trabalhei demais hoje, não vou ir para a casa espírita, entregar sopa, aplicar passo, vou nada. Desculpa, dizendo, o desculpismo, né? Quando ele dizendo dos mordomos da responsabilidade. Os servidores da obediência afirmam a ausência de ensejo, de oportunidade. Quem são essas criaturas que têm o dever de obediência do trabalho e dizem, não tenho oportunidade de fazer a caridade, eu não faço porque eu não tenho caridade. Desculpa, né? Os que aguardam possibilidades financeiras montam guarda no patrimônio moedado. Isso quer dizer o seguinte, gente, nós não somos dono de nada, nós somos meros usufrutuários dos bens que Deus nos empresta. Deus nos mostra, e depois temos que prestar conta disso, está dizendo isso. Então, nós somos dono de nada, nós temos que prestar conta daquilo, né? Então, as pessoas que têm muito dinheiro ficam dias e mais dias tomando conta do dinheiro como se fosse levar aquilo quando morrer. Isso é um mero usufrutuário que está dizendo isso. Fica amando o dinheiro, a preocupação com o dinheiro e não dá a aplicação que deveria, que é a missão de contribuir, ajudar com a felicidade dos que estão ao seu redor. Muito bem. Os que recebem a bênção, eu achei interessante, a bênção na pobreza. Deus é que sabe, gente.
As pessoas passam pela missão da pobreza absoluta porque certamente no passado tiveram riqueza e não souberam utilizar. Vem agora para aprender. Tudo é didático, né? Muito bem. Os que têm a bênção da pobreza de recursos monetários aconselham-se com a revolta. Em vez de compreender e entender que é uma bênção de Deus para você se reparar e aprender, fica revoltado. Não é assim que vê a pessoa? Fica com inveja de quem tem, aquela história? É assim mesmo. Eu botei que o dinheiro é mais difícil, a aprovação do que a pobreza é fato isso. Os moços, ele disse, os moços consideram muito jovem para cultivar as realidades sublimes. Não, quando eu ficar mais velho, eu vou pensar em fazer caridade, né? Se eu penso, moço, vou gozar a vida, né? Os mais idosos afirmam ser inúteis para servir. Eu estou velho demais. Isso é coisa para os novos. Assim, todos nós fazemos um vídeo mercador chamado Pai para Servir. Essa é a grande verdade, infelizmente. E concluindo, diz ele aqui, sei que o horário estourou, os casados reclamam quanto a família, olha, eu trabalho o dia inteiro, ficar em casa com minha mulher, com meus netos, tá cuidando da casa. E os solteiros queixam a ausência dela. Se eu tivesse uma família que me ajudasse no trabalho da casa, espírito eu iria. O desculpismo são esses que está dizendo. Dizem os doentes, os seus que estão doentes, têm algum problema de saúde, né? Quem não pode trabalhar, né? Comentam que esse negócio de trabalhar são para os sãos que têm saúde, que não precisam. Dizer, já doente, vou lá fazer. Aí a gente lembra de Chico, que tinha angina, que tinha problema grave, glaucoma no olho, que sangrava, trabalhava, dormia 2 horas por noite, trabalhava feito doido. Chico, Divaldo, que tem problema de angina grave, está trabalhando com 95 anos, né? E essa moçada que tem um probleminha, uma gripe, um negócio, uma doença qualquer, acha que está velho, não se acha no dever de trabalhar. Só desculpindo que o Bacelar fala. Raros companheiros encarnados conseguem viver sem a contradição. Eu não vou nem explicar esse ato de caridade, que é sensacional, do livro Vozes do Grande Além, que não vai dar tempo, outra oportunidade de eu falar, que é sensacional, que encampa essas informações, todas eu trago outra oportunidade, tá? O senhor Bacelar parecia disposto a prosseguir, mas uma das jovens foram buscá-los, e ele, Aniceto, em nome de Alfredo, a fim de providenciar a solução ao problema e tal. Então, gente, veja quanta informação, gente. Eu fico impressionado, tentei ser o mais breve e dando levar tudo, porque tem muita informação, é uma obra tão rica em informação. É tanto que esse ato aqui de caridade não vai dar para explicar. Bom, meus irmãos queridos, se tiver alguma dúvida, por favor, falem, será um prazer e uma alegria respondê-los. Se não, vamos fazer nossa prece, encerrar já agradecido de coração pela companhia generosa de cada um de vocês, que sem vocês não teríamos o estímulo para estar aqui conversando sobre essas mensagens tão sublimes e belíssimas trazidas por André, pelas mãos venerandas do querido Chico Xavier. Muita paz.